Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, Herdeiro do Pecado, O Caminho da Linhagem Maldita, Volume 8, Capítulo 81, Feira Interplanar. Enquanto o grupo de seres poderosos cercava o pequeno avião, alguém na forma de uma fera selvagem falou: "Deixe-me limpar o lugar." Uma poderosa onda de energia espiritual irrompeu do alto-falante, atingindo o avião. 2 reinos divinos começaram a arder intensamente nos céus, e os deuses que os possuíam caíram instantaneamente. O grupo rompeu a esfera de cristal que protegia o avião, deixando enormes buracos para trás, que tremiam enquanto tentavam reparar os danos. Até mesmo o mago humano, o menor de todos, havia deixado para trás um buraco com quilômetros de largura. O dano causado à parede de cristal era um indicador direto de seu poder. A maior fera não era aquela que deixava o maior buraco, sendo essa honra reservada a uma espécie de octópode que cortava mais de 10 quilômetros em todas as direções. O grupo escolheu o pico mais alto do plano e desceu um por um, com corpos variando de menos de 2 metros de altura a mais de 1000. Eles se comunicavam puramente por meio de uma conexão telepática comum, superando todas as barreiras linguísticas. A quinta-feira interplanar tem alguns novos participantes, mas eles já foram informados sobre as regras. Se ninguém tiver nada para apresentar, podemos começar agora mesmo. Consciências poderosas imediatamente explodiram nos céus, exibindo itens raros e poderosos a todos os presentes. Entre as ofertas estavam planos inteiros e até mesmo um deus menor com a centelha divina ainda intacta. Em um canto do pico, o mago humano conversava com um ser estrangeiro alto e magro como um poste. Se Richard estivesse presente, notaria instantaneamente que se tratava de um feiticeiro negro Vanga de Daxian, mas este era muito mais poderoso do que aqueles que eram rotineiramente mortos na Terra do Crepúsculo. Um enorme cristal negro cobria mais da metade de sua testa, uma representação de seu poder acumulado. Richard hesitara em lutar contra qualquer feiticeiro com cristais quando ainda estava treinando. Cada um deles possuía o poder de um santo celestial, mas este era claramente muito mais poderoso do que isso. Na verdade, este era um dos 10 seres épicos de Daduz. A marca do juízo final é muito importante. Preciso dar uma olhada antes de tomar qualquer decisão, disse o humano sério. Minha reputação não é suficiente? Perguntou o feiticeiro friamente. E a reputação vai substituir os materiais? O feiticeiro resmungou. Essas marcas são chamadas de contas do desastre em Daduz. Assim que aparecem em um plano, ele é marcado para ser destruído pelos ceifadores. O humano riu. Este avião ia ser destruído de qualquer maneira, não é? O feiticeiro assentiu, pegando uma caixa de madeira comum e abrindo-a cuidadosamente. Dentro dela havia uma bola de cristal puro com um núcleo de metal preto, parecendo mais um brinquedo do que qualquer outra coisa. No entanto, as íris do mago se estreitaram rapidamente enquanto ele ampliava a imagem em mais de 1000 vezes, finalmente vendo algumas rachaduras densas nela. A visão o deixou atordoado. Não se tratava de uma peça natural de metal, mas de um objeto cuja produção exigia tanta habilidade que ia além da imaginação. O avião imediatamente começou a mudar de direção, os ventos ao redor ganhando velocidade enquanto nuvens escuras rapidamente cobriam o céu. Os barcos que ainda estavam na água correram para a costa, mas já era tarde demais. Uma forte tempestade rugia na costa, provocando ondas gigantes com mais de 10 metros de altura. Até mesmo muitas feras marinhas poderosas com centenas de metros de comprimento foram lançadas ao céu, caindo de volta como cadáveres. A terra começou a tremer, rachaduras surgiram por todo o chão enquanto vilas e cidades começavam a tremer e desabar. Lava começou a brotar de dentro de alguns pontos, espalhando-se em todas as direções. Um vento estranho soprou nos céus, e apesar de pressentir o perigo, uma enorme águia perdeu repentinamente toda a sua carne e sangue, deixando para trás um esqueleto que se desfez no chão. Tudo isso surgiu das enormes brechas nas paredes de cristal, permitindo a entrada de poderosas tempestades de energia que devastaram o plano. Até mesmo os vestígios deixados após viajar uma distância tão grande poderiam destruir os seres fracos ali presentes. As potências no pico pareciam ignorar tudo, ainda em discussões acaloradas. Cada transação podia levar vários dias para ser finalizada, mas com milhares de anos no mínimo, cada um deles também demonstrava grande paciência. Até o humano ficou olhando para a marca por um dia inteiro antes de suspirar. Verdadeiramente um milagre divino. O feiticeiro que estava flutuando ao lado abriu os olhos ao ouvir as palavras do mago, e uma expressão de escárnio se formou em seu rosto. Como um mero Deus poderia fazer algo assim? O humano assentiu. Tudo bem, só me resta um cheque. É melhor vocês se apressarem. Vocês, humanos, são tão problemáticos. Ignorando as provocações do feiticeiro, o mago colocou a mão sobre o orbe de cristal e canalizou um fio de mana para dentro. O metal se partiu imediatamente, formando inúmeros pedaços que começaram a se transformar. Slane, a caixa foi fechada de repente. Chega. Você pode continuar olhando o quanto quiser depois de comprá-la, mas não na minha frente. Não quero ser rastreado por um ceifador sem motivo. Suspiro. Combinado, aqui está tudo o que você queria. O feiticeiro agarrou uma pulseira que lhe foi atirada, vasculhando seu conteúdo antes de assentir com satisfação. Ótimo. Vocês, humanos, raramente cumprem suas promessas. Os estudiosos de Sorenburg sempre tiveram boa reputação. Haha, esses materiais são suficientes para criar 3 armas divinas e permitir que um grupo de lendas surja. Vocês, noirlandeses, verão pelo menos 10 novas lendas na Terra do Crepúsculo nos próximos anos. Eu realmente não entendo o que o seu povo está pensando. A Terra do Crepúsculo é um problema para os impérios, não é da nossa conta. Às vezes, criar um mundo perfeito exige que removamos algumas folhas e galhos podres. Não importa se são vocês ou nós que fazemos isso. O feiticeiro resmungou. Que astúcia! Se não fosse pela sua traição, teríamos perdido aquela batalha anos atrás. Mas isso não estaria de acordo com nossos benefícios. Tudo bem, quem sou eu para questionar uma fonte de lucro?
Se você tiver mais desses materiais, podemos negociar novamente no futuro. Claro que sim, mas o que você pode oferecer em troca? Um fruto da escuridão ou um núcleo eterno? A surpresa brilhou no rosto do mago. O fruto que concede o controle da origem das trevas? E o núcleo contém 1000 anos de vida, presumo. Você sabe bastante coisa. 1 ano, você conseguirá o que quer. Perfeito. O acordo estava, portanto, concluído. Quanto ao poder que Dados conquistaria nos próximos 10 anos, o erudito não se importava. Assim que a feira comercial terminou, os seres tirânicos deixaram o plano um por um. Assim como haviam chegado, deixaram enormes buracos na parede de cristal ao partirem. A fonte planar não conseguiu reparar todos os danos, buracos começaram a se formar em sua superfície, que se expandiram rapidamente. O continente principal do plano começou a zumbir antes de se despedaçar. Não demoraria muito para que todo o plano fosse devastado por uma tempestade de energia que deixou para trás apenas uma pilha de escombros. Qualquer informação relacionada a essa troca também seria eliminada no processo. Capítulo 82. Outra marca do juízo final. A silhueta de um mago humano surgiu de repente do lado de fora das paredes de cristal de Faelor, o mesmo que participará da misteriosa feira. Desta vez, ele não invadiu o local, colocando a mão sobre o cristal e dissolvendo-o lentamente até que uma passagem grande o suficiente para deixá-lo passar aparecesse. Ele então se teletransportou e desapareceu, o pequeno buraco rapidamente reparado pela origem planar. Nenhuma das divindades de Faelor o detectou. Sua escolha de timing foi muito oportuna. Todo o panteão do plano estava concentrado no sul, onde os reinos divinos de 3 deusas flutuavam em oposição a 7 de suas companheiras. Essas 7 divindades concentravam-se principalmente nos países ao sul do Ducado Carmesim, 6 humanos e um de uma raça diferente. Embora fossem numerosas, todas eram divindades menores com poder mínimo. No geral, as 3 deusas eram ainda mais poderosas. Com a batalha contra Runai encerrada em apenas 1 ano, todos os olhares se voltaram para elas, para ver como haviam acumulado tanto poder. Embora ninguém tenha notado o mago humano, não havia uma única divindade em Faelor que pudesse fazer algo contra ele. Ele rapidamente cruzou o céu, indo direto para a terra da turbulência. O mago não se escondia particularmente, mas sua aura parecia se fundir ao ambiente a ponto de poucos notarem sua presença. Os ocasionais e poderosos exames da mãe de ninhada o ignoravam completamente, como se ele nem existisse. O estudioso olhou para os clarões de força temporal no céu, um poder capaz de dissuadir até lendas, mas não pareceu se importar com os perigos enquanto flutuava lentamente para baixo. Várias fendas se abriram ao seu redor, mas ele pareceu se esquivar de todas a tempo, até estar a menos de 500 metros do corpo da mãe de ninhada. O corpo inteiro da mãe de ninhada pulsava enquanto ela devorava sua comida, uma enxurrada de zangões operários constantemente lhe trazendo nutrição antes de voarem para longe. Em suas costas havia 10 enormes sacos de ovos, cada um balançando levemente. Mas o mago não conseguia deixar de se concentrar em uma marca vermelha em sua visão que indicava a conclusão do plano de cura da alma. Essa marca vermelha deveria ser a brecha, mas ele balançou a cabeça e murmurou baixinho para si mesmo: se eu fosse o primeiro a te ver, poderia ter caído na sua armadilha. Uma evolução tão perfeita, essa força de corpo e nome verdadeiro. Sig, forte, simples e com potencial ilimitado. Uma pena que você não possa me servir. Somos os únicos que merecemos você, mas uma mãe de ninhada também basta para Norlan. Adeus, bela fera. O mago estava falando cada palavra, mas a mãe da ninhada não percebeu nada. De repente ela sentiu um sinal de perigo, como se alguém a estivesse espionando, mas por mais que intensificasse sua percepção, não conseguia perceber absolutamente nada. O próprio mago permaneceu flutuando acima dela, paralisado. Ele finalmente balançou a cabeça, voando de volta da terra da turbulência. Ele casualmente jogou uma bola de cristal na floresta de larvas ao longo do caminho, a marca do juízo final que ele havia comprado do feiticeiro Vanga. Uma das operárias da mãe de ninhada avistou rapidamente a bola de cristal na floresta e rastejou até ela para cheirá-la. No entanto, não encontrando nenhuma fonte de energia no objeto, presumiu que fosse apenas uma rocha antes de escalar e empurrar o cristal para a terra ao longo do caminho. O misterioso metal em seu interior permaneceu adormecido, com um brilho azulado ocasional percorrendo sua superfície para transmitir uma mensagem às profundezas do vazio. Richard caminhou pela floresta por 3 dias inteiros, percorrendo quase 2.000 quilômetros ao longo do caminho, antes de finalmente se cansar o suficiente para precisar descansar. Ele pulou em uma grande árvore, ajustou sua aura e puxou sua capa para tirar um cochilo. O poço de estrelas irradiava constantemente energia astral para reabastecer seu mana, e sua conexão com seu semiplano também aumentou muito isso. Embora ainda estivesse em desenvolvimento, aumentou consideravelmente sua velocidade de recuperação. O céu estava sombrio como sempre, e a copa verde escura escondia o fato de que quase não havia vida ali. Esta floresta não tinha pássaros, animais ou insetos naturais, nem ervas daninhas ou arbustos. Havia árvores e ainda mais árvores completamente sozinhas, um mundo de vida que não poderia ser mais vazio para ela. Richard levantou-se de repente, suspirando de desconforto após um breve cochilo. Era um mar de árvores que deixava qualquer um com a sensação de morte em meio a toda a vida. O plano inteiro sempre o deixava desconfortável, não importava quanto tempo passasse ali ou quanto dominasse suas leis. Quando estava mais fraco, a sensação de desconforto vinha da vontade da floresta. No entanto, agora o plano o considerava mais natural do que seus nativos. Essa supressão não estava em lugar nenhum.
Em seu lugar, estava a sensação de estar na casa de um obsessivo teimoso que não tolerava a menor partícula de sujeira. Embora o plano da floresta não fosse muito mais fraco que Failor, Richard percebeu que ele não tinha potencial para se tornar um plano primário. Não havia uma única divindade ali, embora a árvore do mundo e as árvores da vida fossem semelhantes, elas não tinham a capacidade de realmente afetar o futuro do plano. O panteão de Failor havia tomado a decisão que o isolou do restante dos inúmeros planos, removendo-o da disputa em guerras planares. No entanto, eles teriam sido os únicos a empurrar o plano nessa direção se também o tivessem escolhido. A árvore do mundo só poderia perpetuar o status quo. Levantando-se, ele sentiu algo estranho e examinou seu corpo. De repente percebeu que havia cruzado o limiar para o nível 22 em algum momento. Mana cristalizado agora fluía em suas veias, puxando para si um fragmento da energia de origem do plano. Esse fragmento era para ele fazer o que bem entendesse. Ele poderia simplesmente fundi-lo em sua reserva de mana, ou poderia usá-lo para fortalecer partes de seu corpo ou aura. O número de usos possíveis dependia de seu controle das leis do plano. Havia incidentes na história de pessoas avançando em planos com os quais não estavam familiarizadas, o que levou a bônus aleatórios. Magos com força aumentada ou guerreiros com uma reserva de mana aumentada eram apenas alguns dos resultados possíveis. Felizmente, Richard estava no plano sobre o qual talvez tivesse mais controle. Ele nem precisou decidir instantaneamente, mas com tantas opções, sentiu-se um pouco paralisado por elas. Reserva de mana era uma escolha perfeitamente válida, mas desde que absorver o coração ancestral, seu corpo também se tornará extremamente poderoso. Agora ele podia lutar corpo a corpo com dragões, e o confronto entre Sharon e Apeiron provou a utilidade de levar essa vantagem ainda mais longe. Ao contrário de Sharon, ele também era alguém que passará a vida dominando artes marciais. Ser capaz de receber muito dano e distribuí-lo na mesma medida seria muito útil. No entanto, ele finalmente decidiu que fortalecer sua magia era o caminho a seguir. Sua reserva de mana em si não era um problema, e com o Poço de Estrelas, a recuperação também não. Mas a Tríade Apocalíptica era uma habilidade baseada em sua produção de mana. Fortalecer e expandir seus caminhos aumentaria significativamente o poder de cada face. Por sua vez, isso aumentaria seu potencial destrutivo total em batalha. Com essa questão resolvida, Richard concentrou a energia antes de pular para cima e para frente, planando por 100 metros antes de pousar em um galho e se impulsionar para frente novamente. Seu arco se achatava cada vez mais a cada salto, com alguns passos deixando marcas profundas nas árvores enquanto ele continuava sua busca. Levou um dia e uma noite de viagem até que ele estivesse a mais de 3.000 quilômetros da Cidade das Esmeraldas. E foi só nesse momento que ele finalmente sentiu algo que não era uma árvore. Seus ouvidos se aguçaram enquanto ele se aproximava furtivamente do elfo da floresta cuja aura ele sentia. Onde havia um elfo, tinha que haver uma árvore. Capítulo 83. Divergência. Pescando 1 quilômetro inteiro de cada vez, Richard flutuava rapidamente 100 metros acima da elfa que sentirá. Ele planejara ir direto até ela, mas, no momento em que percebeu a situação, congelou por um instante, tomado pela nostalgia. A elfa era bem jovem, mas já estava no nível 16. Embora fosse improvável que ela se tornasse uma lenda, mesmo tribos poderosas só tinham 2 ou 3 pessoas com seu talento por vez. Completamente alheia à presença dele, ela estava encostada em uma grande árvore, ofegando furiosamente por ar com a armadura ao lado do corpo, enquanto examinava um grande buraco de flecha em seu peito direito. Ele percebeu que a flecha havia sido arrancada à força e, apesar da dor, a mulher seminua conseguiu se concentrar em curar o ferimento. Um canto distorcido, entoado entre dentes cerrados, invocou um anel de energia verde, cujo brilho cobriu a ferida e estancou o fluxo de sangue. A carne começou a tremer, mas estava longe de começar a cicatrizar. O gesso pareceu drenar a energia da mulher, deixando-a sem forças para sequer revestir a armadura enquanto se encostava no tronco e fechava os olhos. Assim que começou a descansar, as orelhas da elfa se contraíram de repente e ela abriu os olhos mais uma vez. As sobrancelhas de Richard se arquearam ao se interessar por ela. Ela estava olhando com precisão na direção de onde uma dúzia de caçadores e 2 druidas vinham. Aqueles que a perseguiam estavam a vários quilômetros de distância, e senti-los exigia uma percepção comparável à dos santos celestes. O cenário em si o remeteu a um que ele havia encontrado décadas atrás, trazendo à tona memórias de uma garota brilhante que se sentia quase como uma irmã, apesar de seu breve conhecimento. Ele teve que afastar os pensamentos sobre Melia da mente, reprimindo a raiva enquanto se concentrava na situação em questão. Ele estava com o tempo contado, e esta era a única pista que encontrara desde que começara. A mulher se esforçou para vestir a armadura, e o estiramento fez com que o ferimento mal cicatrizado se abrisse novamente. Pálida e com os dentes cerrados, ela se recompôs e começou a fugir na direção oposta. Sinto seu cheiro, loura. Você não pode correr. A voz de um druida ecoou de repente pela floresta, mas a elfa apenas cerrou os dentes e saiu correndo. Sangue começou a escorrer de sua armadura de couro, mas ela ignorou a dor e continuou a se mover. Richard balançou a cabeça ao ver aquilo. Ela estava se esquecendo de que seu sangue deixava rastros óbvios para trás. Os caçadores a pegariam mais cedo ou mais tarde. Richard continuou a observar a garota enquanto ela continuava sua fuga, mas não demorou muito para que a perseguição chegasse ao fim. Uma dúzia de quilômetros depois, ela foi bloqueada por uma grande pantera negra, o mesmo druida que havia falado antes. Não desista da sua alma sem motivo, loura. Volte comigo e cumpra com suas responsabilidades. A pantera se aproximou lentamente, mesmo quando a jovem recuou, e suas costas acabaram batendo em um tronco de árvore. No entanto, de repente, ela pareceu se encher de raiva, gritando em voz alta: "Eu nunca mais vou voltar. As folhas de Jade mataram minha alma. Eu não vou me casar com nenhum filho da floresta."
A pantera rosnou, folha de vento não era sua alma. Sua alma, minha alma, todas pertencem à árvore da vida e à árvore do mundo. Sem ela, qual o propósito da nossa existência? A tribo Folha de Jade é a guardiã da árvore do mundo, e Folha de Vento feriu seu filho. A árvore do mundo é tudo para nós. A execução foi uma sentença branda. Ah, como a árvore do mundo é tudo. Por que temos que dar a ela nossa vida e alma independentemente do tratamento? Porque é a árvore do mundo, disse o druida calmamente. Essa era uma convicção compartilhada por todos os elfos. E se eu te disser que tem outro bem longe? O quê? Impossível. A árvore do mundo é a única vontade da floresta. Não, eu senti. A outra, e eu consigo sentir seu chamado. Aquela árvore parece segura e acolhedora, tratando nós, elfos, como seus filhos. Ela quer trazer a luz do sol a este mundo. Lora de repente pareceu perder o foco, sua expressão e tom de voz se tornando gentis. Você sabe o que é a luz do sol? Ela era brilhante e acolhedora, tão feliz. Você ficou louco. Rosnou a pantera. Não, eu não sou louco. Eu ouvi o chamado dele, eu vi o futuro que ele quer. Folha de Vento também viu tudo. É por isso que os folhas de Jade o mataram. Eles estão com medo. Bobagem. Isso não é uma árvore do mundo, é um demônio com uma vontade distorcida. Os anciões da tribo da Folha de Jade enviaram um aviso para se protegerem contra a vontade dos demônios. Cair significa expulsão. A voz do druida estava cheia de raiva, mas também havia traços de medo dentro dela. Lora. Os anciões da tribo da Folha de Jade já decidiram que os elfos caídos serão levados para a árvore do mundo e queimados até a morte. Só as chamas podem purificar suas almas. Volte comigo imediatamente, e eu fingirei que você nunca disse nada. Os Jadeliafs? Zombou a garota. Eles estão com medo. Não ousaram enfrentar os invasores desde a guerra. Eles têm o maior número de caçadores entre todos nós, os druidas mais fortes e até o apoio da árvore do mundo. Mas o que estão fazendo? Estão encolhidos bem longe, evitando contato a todo custo. Diga-me, enviaram alguém para lutar contra os invasores? Até eu sei que o inimigo está ficando mais forte a cada dia, mas além de forçar nossa árvore a se mover, eles não fazem mais nada. Estão simplesmente permitindo que a floresta seja tomada. A voz da pantera subitamente ficou um tanto rouca. O druida Jaderen e o caçador Vildrage são muito poderosos e também têm uma dúzia de filhos. Eles têm força para matar os invasores, devem estar esperando a hora certa. A jovem ergueu as mãos. Nem tente. Eu entendo minha escolha, e você sabe o que eles fizeram. Não vou me casar com alguém que matou o meu amor, e não irei para a tribo dele. Você me criou todos esses anos, me mate agora mesmo. Quando eu morrer, vá dar uma olhada na nova árvore lá longe. Você vai perceber que não é um demônio, mas uma árvore do mundo real. É ainda mais pura e nobre que a nossa. O druida hesitou com uma expressão de dor nos olhos enquanto sua aura bestial se dissipava por completo. Levou alguns minutos até que ele decidisse se mover, expondo suas presas frias. A garota simplesmente se sentou e ofereceu o pescoço, acariciando a cabeça da pantera. Obrigada. Após um momento de deliberação, a pantera finalmente mordeu. No entanto, foi subitamente cegada por um orbe de luz, e suas presas esmagaram algo tão duro que 2 de seus dentes se quebraram. Richard desceu do céu, pousando bem ao lado do jovem elfo. Você consegue ouvir o chamado da árvore dourada do mundo. Eu sou o chefe dos invasores. Diga-me o que mais você consegue ouvir e ver, e você receberá uma recompensa por isso. Por que eu deveria acreditar em você? A mulher respondeu imediatamente, deixando-o um tanto chocado. Ele franziu a testa por um instante, mas finalmente sacou a espada que ganhará de Michael. As chamas que irrompiam em sua superfície eram uma prova muito melhor do que quaisquer palavras. Era uma arma divina que nenhum elfo poderia forjar, simbolizando claramente seu status e poder. Venha comigo, vou lhe mostrar a árvore que está chamando por você. Richard estendeu a mão. A jovem elfa estremeceu diante das chamas divinas, mas a dúvida em sua expressão desapareceu. Ela continuou a encarar Richard, inquieta, mas colocou a sua na dele e permitiu que ele a puxasse. Uma lua de jade surgiu de repente sobre a cabeça de Richard, uma poderosa onda de vitalidade convergindo para o peito de Lora. Enormes quantidades de força vital a inundaram, começando a curar suas feridas a uma velocidade visível. A garota olhou para os próprios pés, admirada com as flores que cresciam ao seu redor. Capítulo 84. Escolha. Enquanto a elfa se maravilhava com seu corpo restaurado, Richard a virou e apontou para o horizonte. Corra por ali por 10 dias e você entrará no território da árvore dourada do mundo. Seu chamado se intensificará à medida que você se aproximar, e você poderá ir até ela. Árvore dourada, do mundo? Lora se debateu. Há elfos vivendo abaixo dela? Esta é a mesma árvore que sustentava o Palácio da Lua Prateada. Somente os mais nobres dos altos elfos tiveram o direito de se banhar em sua glória um dia, mas você se juntará a essas fileiras. Vá, esta é uma oportunidade rara. Palácio da Lua Prateada. Talvez fosse uma linhagem ancestral, ou talvez fosse uma lembrança em sua alma, mas a garota pareceu entender o significado por trás daquelas palavras. No entanto, a suspeita rapidamente brilhou em seus olhos. Por que uma árvore do mundo que pode sustentar o Palácio da Lua Prateada estaria aqui? Eu plantei. Ela fez uma reverência profunda antes de pular e sair correndo. 2 arqueiros élficos gritaram e correram em sua direção, mas Richard apenas estalou os dedos e trouxe as árvores ao redor à vida. Um rosto humano apareceu em um tronco antigo próximo, amarrando os elfos surpresos, sem poupar nem mesmo o druida. Quem é você? A pantera gaguejou. Como você pode despertar um ente? É bem fácil, vocês, servos das folhas, simplesmente não entendem. Talvez você devesse mudar sua árvore imundo. Essa coisa tem sido inútil para você. Você é um dos demônios. Demônio isso, diabo aquilo. Vocês ao menos sabem o que são diabos e demônios? Como sabem de coisas que nunca viram?
Richard ficou um pouco mais interessado ao fazer a pergunta, principalmente porque viu o druida hesitar. Parecia diferente dos outros elfos tacanhos que vira no passado, ou talvez fosse só porque as palavras de Lora o haviam influenciado. De qualquer forma, leve-me até sua árvore da vida. Oh, quê? Por quê? Vou ajudar você a fazer sua escolha. Pouco tempo depois, um estranho grupo de entes entrou em uma clareira na floresta. Um pequeno grupo de arqueiros caminhava ao lado deles, mas muitos outros e um druida estavam presos por galhos e suspensos no ar. Richard estava sentado na maior árvore bem na frente, conversando com um druida idoso. O homem pálido apenas olhava para a frente, inexpressivo. Ele nem se dera ao trabalho de lutar quando Richard mostrou os treants. Sabendo muito bem que invocar treants de rosto inteiro era algo que um grande druida como ele levava horas para realizar. Mesmo o lendário druida Jaderin só conseguia manter 3 ativos por vez após minutos de um cântico, mas o jovem fez tudo em um piscar de olhos. Embora o druida tivesse ficado chocado com a conquista, Richard não tinha intenção de explicar. Seu mana era provavelmente ainda mais fraco que o de Jaderin. Este plano era limitado ao nível 23, não 22. Mas sua compreensão das leis da vida era claramente a mais avançada. Ele conseguia mobilizar o sopro da vida ao redor para animar grupos de treantes com facilidade. Lora conseguirá escapar por mais de 3.000 quilômetros de sua tribo antes de ser capturada, uma perseguição que durou 10 dias. A cautelosa cautela da árvore do mundo em fazer tal coisa o surpreendera, mas, felizmente, suas árvores tinham quase 100 metros de altura cada. Elas podiam parecer desajeitadas, mas com o impulso de suas leis e seus passos largos, percorreram a distância em apenas 3 dias. Ao ver a árvore da vida, Richard não pôde deixar de franzir a testa. Sua aura estava muito fraca e as folhas mostravam sinais de amarelamento. Estava claramente exausta por algum motivo. Sob a árvore, um grupo de guerreiros élficos brandia suas espadas repetidamente enquanto escoltavam plebeus até algumas casas na árvore temporárias. O que pareciam ser anciãos discutiam com alguns dos guerreiros. A tribo da Folha de Jade? O druida sentou-se em choque. O que eles estão fazendo aqui? Eles não estavam aqui por Lora? Não, é apenas um grupo de emissários. Não deveria haver tanta gente, eles enviaram um exército. O velho parecia apavorado. No momento em que os entes entraram na clareira, vários guerreiros da Folha de Jade ficaram alarmados. Eles sacaram suas armas e entraram em posição de batalha, com os arqueiros entre eles pulando na árvore da vida para usar seus galhos como escudos. De qual tribo você é? Um guerreiro de nível santo gritou em voz alta. O druida saltou. Eu sou o grande druida desta tribo. Qual é o significado disto? Sua tribo tem elfos caídos. O grande ancião Jaderin não confia mais em seus anciões. Ele nos enviou para garantir que sua árvore da vida se distancie ainda mais da árvore do diabo. Ele já escolheu um novo local que fica a 5.000 quilômetros de distância. Mova a árvore. Não faz uma década desde a última vez. Como pode durar mais uma? Especialmente a uma distância tão grande, o que vai acontecer com o nosso povo? Metade da minha tribo vai morrer. O guerreiro subitamente golpeou o estômago do velho druida com o punho da espada, deixando-o sem fôlego a ponto de quase desmaiar. Uma tribo tentada pelos demônios deve ser exterminada. Uma maneira de você sobreviver já é benevolente, e você ainda nos desafia? Mas, mesmo que a árvore sobreviva, ela não será capaz de ascender. É isso que você merece. Não precisa se preocupar, a tribo da Folha de Jade vai te acolher. Você, o druida tremeu de raiva, mas de repente tossiu sangue do ferimento. A árvore da vida era tudo para uma tribo, e a incapacidade de avançar significava que eles não seriam mais capazes de se expandir. Mesmo que metade da tribo morresse, era possível se recuperar, mas isso era uma sentença de morte. Entrar para a tribo Folha de Jade também não era melhor. A oferta veio como uma oferta de assimilação, não de igualdade. Apenas alguns poucos da tribo seriam capazes de manter qualquer resquício de liberdade. Com 2 potenciais filhos da floresta surgindo nos últimos anos, os Folha de Jade provavelmente estavam de olho na linhagem da tribo. Que apresentação incrível! Richard aplaudiu de repente. O guerreiro imediatamente se virou para encará-los, mas de repente sentiu uma aura que o fez tremer de medo, a aura dos demônios. Você está trabalhando para a árvore demoníaca, como ousa aparecer aqui? Richard sorriu. Eu não trabalho para a sua suposta árvore demoníaca. Essa árvore trabalha para mim. O guerreiro ficou tão assustado que quase caiu, mas mesmo com o olhar furioso, não ousou dar a ordem de ataque. Atrás de Richard, havia uma dúzia de treantes ancestrais. Independentemente de quão forte ele fosse, eles sozinhos seriam difíceis de controlar. O próprio Richard não se importava nem um pouco com a luta dos Jadeliafs, encarando a árvore da vida enquanto erguia um galho jovem. Estou lhe dando uma chance de mudar de aliança. Tenho certeza de que você sabe o que é, então faça sua escolha. É melhor não me decepcionar. Ele havia arrancado um galho jovem que exalava uma tênue aura dourada, uma energia misteriosa fluindo de dentro que fazia todas as folhas próximas balançarem. Muitos elfos sentiram o impulso de se ajoelhar e se curvar, enquanto a árvore da vida começava a irradiar medo e alegria. Richard leu todos os tipos de pensamentos em sua aura, mas esperou calmamente que ela fizesse sua escolha. Capítulo 85. Resistência. A árvore da vida hesitou por 2 minutos inteiros, mas então sua aura mudou repentinamente e ela berrou. Não vou me submeter aos demônios. Não vou me tornar servo de uma mente distorcida. Morra, invasor. Muitas folhas da árvore murcharam imediatamente, lançando um raio branco no céu escuro. Uma consciência ancestral desceu repentinamente sobre a área, transformando a voz da árvore em um estrondo baixo e ecoante. Você e sua árvore demoníaca serão destruídos. Invasor. Antes que as palavras terminassem, a figura de Richard subitamente brilhou em vermelho. O conjunto completo de Midrin o cobria, a armadura prateada
prateada irradiando uma aura que fez todos os elfos tremerem de medo. Até mesmo a consciência ancestral foi forçada a recuar ao piscar bem em frente às raízes da árvore, cravando a lâmina de Michael profundamente no tronco. Um enorme buraco se abriu do outro lado enquanto chamas vermelhas irrompiam de dentro. Uma única facada criou uma enorme cavidade no tronco da árvore, mas isso foi apenas o começo. Quando Richard puxou a espada de volta, as chamas em seu interior pareceram se transformar em lâminas afiadas que cortavam o interior. Enquanto isso, ele desembainhou o juiz e o cravou profundamente. O golpe provocando uivos de dor alucinantes enquanto a árvore da vida e o fragmento da árvore do mundo eram consumidos. Foda-se as árvores, ele bufou com desdém, a espada divina cortando o que restava de uma só vez. O plano da árvore do mundo de descer e ferir sua alma fora dizimado instantaneamente, com a reação tão poderosa que não se recuperaria por muito tempo. Nas profundezas da floresta, uma árvore enorme que podia esconder o sol de repente rugiu de dor. Uma parte da copa sudeste murchou instantaneamente e as folhas caíram como chuva. Observando a queda da árvore da vida, Richard olhou para o atordoado guerreiro Jadeliaf abaixo. Então, você vai se render ou é a morte? O que se seguiu foi uma luta curta, porém intensa. Após a morte de cerca de 250 caçadores, os demais surpreendentemente optaram por ceder. Aquele que depôs as armas primeiro foi, na verdade, o santo. Ele então pediu para dar outra olhada no galho, mas quando Richard o ofereceu, recuou horrorizado. Sentindo aquela aura mais uma vez, todos os guerreiros da Folha de Jade se renderam e se reuniram ao lado. Isso estava bem além das expectativas de Richard. Ele havia planejado matar todos os Folhas de Jade, oferecendo apenas uma rendição simbólica para os outros elfos que assistiam, mas não esperava que os elfos da floresta, normalmente teimosos e inflexíveis, se submetessem. Por experiência própria, ele até se preparara para matar a tribo inteira se necessário. Pelo visto, o galho era a chave para mudar de ideia. Era evidente, pelo caso de Lora, que até mesmo a mente infantil da árvore estava começando a afetar a floresta e os elfos ao redor. A guerra havia se transformado de uma guerra entre invasor e local para uma guerra entre duas árvores do mundo. O resultado era óbvio. De um lado, os nativos estavam limitados ao nível 23 e do outro, uma árvore dourada do mundo, liderada por um descendente da própria lua prateada. A única chance da árvore dourada do mundo era uma tentativa de assassinato antes que a árvore dourada do mundo se tornasse adulta, mas isso também era basicamente impossível. Mesmo com os 10.000 soldados presentes na cidade das Esmeraldas, um exército de drones a protegia o tempo todo. Com a rendição dos guerreiros da Folha de Jade, a tribo local não persistiu por muito tempo. Muitos deles já haviam sentido o chamado da árvore dourada do mundo, embora não tão intensamente quanto Lora e Folha de Vento. Uma parte deles já estava começando a ser afetada em termos de talento, razão pela qual seus filhos eram tão prodígios em primeiro lugar. Com a árvore da vida sendo cortada, eles pereceriam mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira. Graças ao guerreiro santo, Richard logo obteve a localização exata das árvores da vida próximas e até mesmo da árvore do mundo. Havia apenas uma das primeiras num raio de 3.000 quilômetros, enquanto a segunda estava a dezenas de milhares de quilômetros de distância. Embora tecnicamente pudesse ir até lá e então formar um portal para seu retorno, Richard não queria passar semanas, talvez até meses, apenas caminhando. Direcionando seus novos súditos para a cidade das Esmeraldas, ele os instruiu a desmembrar a árvore da vida e a levar os materiais de volta para a base. Enquanto isso, a essência da árvore foi extraída em algumas gotas de um líquido transparente que ele engarrafou. Deixando os elfos sozinhos, ele então correu em direção à próxima tribo. A tribo raiz da vida era um pouco menor que a tribo Pantera, contando com apenas um único grão druida e pouco mais de 100 guerreiros adultos. Richard nem precisou fazer nada, deixando seus entes lidarem com toda a questão. A árvore do mundo não era mais estúpida o suficiente para ocupar esta árvore, mas mostrou um lado implacável que deixou Richard atônito. Esta árvore da vida era igual a outra, recusando-se teimosamente a mudar de lado, e havia permitido que a árvore do mundo apagasse sua consciência e assim, a matasse. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a árvore começou a ceder. Assim que a árvore da vida secou, a resistência da tribo raiz da vida também diminuiu. Eles ficaram ali, atordoados, completamente alheios ao seu destino, enquanto seu maior apoio os abandonava. Todos os guerreiros foram rapidamente dilacerados, e eles nem conseguiram chegar perto de Richard, que tinha 2 dúzias de entes o protegendo. No final, 300 sobreviventes optaram por se submeter. As poucas centenas de elfos foram uma colheita surpreendente, tudo graças ao galho da árvore dourada do mundo. Richard, na verdade, trouxera o galho para facilitar a movimentação. Ele poderia suprimir a supressão da vontade da floresta, então ele não precisava, e também fortalecia seus feitiços da natureza. Após destruir a tribo raiz da vida, Richard desistiu de seus planos de obter outras árvores. As entranhas da árvore raiz da vida haviam murchado, deixando-a praticamente inútil para ele. Os elfos sozinhos não valeriam o esforço, e era quase certo que já teriam começado a migrar de qualquer maneira. Uma árvore morta e alguns retardatários não valeriam o tempo e o esforço. Agora, não havia muito sentido em atacar as árvores da vida. Tudo o que Richard podia fazer era esperar que a árvore dourada do mundo crescesse, estendendo sua influência e subjugando as árvores da vida naturalmente. Considerando essas batalhas e as outras que havia travado antes, ele começou a sentir que a primeira árvore que sucumbira a ele era cada vez mais excêntrica. Deixando 10 entes ancestrais para ajudar a tribo raiz da vida a transportar os materiais, Richard retornou à cidade das Esmeraldas por conta própria. No caminho, contatou a mãe da ninhada e perguntou: qual é o seu nível de análise dos elfos da floresta? 180%, mestre, não tinha muitas amostras. Isso não era tão ruim, significava que ela poderia criar elfos de nível 12, mas isso era mais do que suficiente. Que tal mesclá-los com outras raças?
Capítulo 86. Elfos Noturnos. O clone ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Tenho informações sobre outras 9 raças élficas. E há um total de 130 outras às quais posso me referir em parte. Levaria 3 meses ou mais para chegar a uma otimização perfeita. 3 meses é rápido o suficiente. Tenho alguns requisitos para a nova raça. Preservar a aparência externa dos elfos da floresta em até 20% e garantir que eles possam se aclimatar a todos os ambientes florestais. Também quero que eles tenham pelo menos 50 anos de vida e a capacidade de se reproduzir. Impossível, disse o Avatar em choque. É o mesmo que construir uma nova raça. Este é o trabalho de um mestre da criação. Eu sou apenas uma arma que pode criar drones de combate. A reprodução está além do meu alcance. Suspiro. Entendo. Richard franziu a testa, suas expectativas se desfazendo. As condições do plano da floresta eram únicas, e os guerreiros élficos eram o melhor tipo de drone ali. Ele esperava criar uma versão dos elfos da floresta que não dependesse das árvores da vida para a reprodução, dando-lhe a chance de se infiltrar na floresta e eventualmente destruir a árvore do mundo, mas ela estava certa. Seus pedidos eram de fato no âmbito de uma nova raça, não apenas de um conjunto de drones. Suspiro. Vocês podem ao menos criar elites autoconscientes? Perguntou ele, decepcionado, forçado a reavaliar a importância dos elfos subordinados a ele. Ao contrário dos drones, eles poderiam crescer em número lenta, porém constante, para formar seu império. Enquanto conversavam por mais um tempo, Richard ficou surpreso com outra informação. Você pode subir de nível? Sim, mestre. Eu estava esperando você chegar, mas você parecia estar com pressa, então simplesmente suprimi a voz para não incomodá-lo. Tem alguma instrução? Não, continue no seu caminho, decidiu Richard depois de um tempo. Como ela já havia escolhido se concentrar na criação de tropas, ele não queria que ela abandonasse isso agora. A atualização de 9º nível aumentaria seus drones em um nível adicional neste cenário, permitindo que suas elites élficas chegassem ao nível 15 em vez de 14. Mesmo algumas dezenas desses guerreiros seriam o núcleo de uma tribo inteira, enquanto os druidas se tornariam anciãos em conselhos menores. No entanto, a mãe da ninhada ainda não conseguia criar drones druídicos. Ela não tinha uma compreensão adequada das leis da vida. Então qualquer druida que ela criasse teria apenas magia elemental, não a magia natural que deveria ter. A solução foi absorver um grande número de seres ou objetos que possuíssem as leis da vida. Ao saber disso, Richard congelou por um instante. Leis da vida? O que seria mais adequado do que as árvores que as controlavam? Ele acabará de obter 2 árvores da vida e fora os núcleos, não tinha utilidade para nada mais nelas. Teria vendido tudo por dinheiro, mas se alimentá-las com a mãe da ninhada lhe desse a chance de criar druidas, isso resolveria a última deficiência em seu exército. Rapidamente, ordenou que os antigos treantes que controlava mudassem de curso assim que entrassem na cidade Esmeralda, levando as árvores para a mãe da ninhada em vez do portal. Poucos dias depois, Richard estava de volta à cidade Esmeralda. Com os pedidos impossíveis de vida longa e reprodução removidos, o clone da mãe de ninhada já tinha um conjunto de 4 protótipos de elite esperando por ele em seu retorno. Ele quase os confundiu com elfos da lua prateada quando os viu. Eram mais altos e maiores que os elfos da floresta, com seus corpos apresentando um equilíbrio perfeito entre destreza e velocidade. Não eram tão rápidos ou furtivos quanto os elfos da floresta, mas em um combate corpo a corpo levavam uma enorme vantagem. Como era de se esperar, os órgãos vitais desses drones haviam sido todos movidos. Locais como a boca do estômago e a virilha agora eram apenas armadilhas, tornando-os mais eficazes contra novos oponentes. O clone rapidamente concluiu que os elfos da floresta eram praticamente inúteis em escaramuças menores, já que seus corpos frágeis os tornavam adequados apenas para assassinatos e reconhecimento. Os guerreiros locais tinham capacidades defensivas limitadas, razão pela qual dependiam dos entes para sua destreza física. Tentando apressar os protótipos para a chegada dele, ela acabou construindo algo muito semelhante aos elfos superiores de Lua Prata. Richard não pôde deixar de concordar. Havia uma razão para os elfos da Lua Prateada serem considerados governantes até mesmo entre os elfos superiores. Eles tinham força, longevidade, inteligência, agilidade e magia, tornando os magos, clérigos, guerreiros, arqueiros perfeitos e uma infinidade de outras classes. Se não fosse por sua baixa fertilidade, o Império Élfico não teria desmoronado tão rapidamente. Havia outro bônus em escolher esse design. Tendo um ponto de referência, Richard podia dar ao Avatar uma longa lista de melhorias que ela poderia implementar. Algumas ela só conseguiria implementar no nível 9, outras no nível 10, mas ela também faria suas próprias mudanças nesses pontos. Ao atingir o nível 15, seus drones de nível 20 não seriam diferentes dos verdadeiros elfos da Lua Prateada. Richard só vira 2 elfos superiores que haviam despertado suas linhagens em sua vida, a saber, sua mãe e sua tia. No entanto, ele observara uma delas durante toda a infância, e a outra demonstrara toda a sua habilidade diante dele. Confiando também em seu próprio sangue élfico, ele pôde extrapolar muitos dos atributos que as tornavam o que eram. Na verdade, houve outra surpresa agradável quando ele chegou. Os 4 elfos deveriam ser elites de nível 13, mas todos eram de nível 14. A árvore dourada do mundo sentiu a criação deles e por algum motivo, conseguiu imbuir um pouco de força neles pouco antes de eclodirem. O clone já havia conversado com a árvore e ela confirmou que realmente gostava daquele novo drone. Contanto que fossem criados dentro do alcance, ela os fortaleceria sempre que possível. Para a árvore dourada do mundo, era necessária uma quantidade insignificante de energia para fortalecer esses elfos. No entanto, o nível para cada tropa completa era um grande aumento. Mais importante,
Isso significava que o clone de nível 9 seria capaz de criar elites de nível 16 completas, quase tão boas quanto o corpo principal. Essa única mudança aumentou muito o valor do plano da floresta aos olhos de Richard. Uma torrente de zangões élficos logo emanaria de dentro, seguindo-o em suas expedições para o resto do vazio sem limites. Ele teve que reprimir a excitação para falar. Vamos chamá-los de elfos noturnos. Talvez você consiga realmente transformá-los em uma nova raça se persistir, hein? Uma leve onda de emoção foi transmitida pelo clone da mãe da ninhada em resposta à piada, mas escapou à atenção de Richard. Dispensando os elfos, ele a fez avançar. O clone da mãe de ninhada progrediu em condições diferentes do corpo principal. Ela não precisava mais dormir enquanto passava por transformações, mas não conseguia criar nenhum zangão. Com Richard atuando como um canal constante entre os dois, ela também tinha acesso a informações suficientes em todos os níveis para tornar o processo bem rápido. Levaria apenas um mês para ser concluído. A primeira tribo de elfos chegou à Cidade das Esmeraldas 2 dias depois, 6 entes gigantes, carregando o enorme tronco da árvore da vida para o covil da mãe geradora. Outros 4 carregaram as raízes, e mesmo em meio à sua evolução, o clone começou a comer. Uma árvore da vida era enorme para a maioria, mas comparada a um verdadeiro colosso como o clone, não havia comparação. Ela se alimentou dia e noite por uma semana para aguentar tudo, e logo depois chegou o segundo grupo. Terminando isso também, deitou-se e analisou calmamente as leis da vida interior. Capítulo 87. Leis fundamentais. Enquanto o clone avançava, Richard também permaneceu no plano da floresta. A essência pura de uma árvore da vida era poderosa demais para alguém como Cocô absorver. Então ele teve que transformar essa essência em um conjunto de poções que não a transformassem em um tumor enorme e hediondo. Aqui, ele também poderia adicionar a força vital natural do plano para temperar ainda mais as poções. Passando quase 3 semanas em seu laboratório, ele criou com sucesso 30 poções que podiam aumentar a expectativa de vida em 3 anos. O processo de extrair a força vital do plano e combiná-la com a essência também lhe foi um aprendizado, fortalecendo seu controle sobre as leis locais e dando-lhe algumas dicas para aprimorar nos últimos 16 anos. Com a mãe da ninhada prestes a subir de nível também, Richard decidiu ficar mais alguns dias para ver o que aconteceria. Ainda faltava um bom tempo até que a situação de Cocô piorasse, e ele já tinha algo para fazer de qualquer maneira. Cobrindo uma enorme parte de seu laboratório com matrizes de bloqueio de almas, ele pegou o juiz e examinou a luz que fluía na lâmina. A arma havia sido capaz de digerir a alma da árvore da vida que matou. Mas mesmo este fio da árvore do mundo estava se mostrando além de sua capacidade e simplesmente dançava por dentro. A arma divina teria conseguido eventualmente, mas Richard pensou em outro uso para este fragmento e a impediu. Do jeito que as coisas estavam, esse fio de consciência era seu único atalho para acelerar sua análise das leis da vida. Ele esperava ter que esperar até derrotar a própria árvore do mundo, mas era um bom começo. Colocando o juiz no meio da matriz, ele lentamente o fez soltar a consciência. Uma pequena esfera de luz verde emergiu da lâmina do juiz, imediatamente guinchando e tentando voar para longe. No entanto, uma barreira de luz imediatamente a deteve e a rebateu, impedindo-a de escapar. Richard olhou de fora. Não desperdice sua energia, eu não seria quem sou se deixasse você escapar. Assustada e furiosa, a consciência da árvore do mundo enviava constantemente ameaças à mente de Richard. No entanto, ele ignorou todas e começou a instalar 4 máquinas alquímicas. Essas máquinas disparavam raios de luz que convergiam para o orbe. Ele tentou escapar algumas vezes, mas finalmente o capturaram e o fixaram no lugar. A luz verde começou a chiar de dor, começando a diminuir. Richard sorriu ao ver aquilo. Uma consciência que o juiz não conseguia digerir estava sendo dissipada por algum equipamento de laboratório? Ele riu baixinho enquanto seus preparativos eram concluídos, seus olhos começando a brilhar enquanto se concentrava no orbe. Iluminado pelo brilho, o consciente que se fingia de morto de repente percebeu que as barreiras da sua alma estavam se dissolvendo uma a uma. Desta vez, ele realmente começou a gemer de dor, mas não havia como impedir o processo. 10 dias depois, Richard finalmente saiu do laboratório. O juiz estava mais escuro e a consciência não estava à vista. Ele precisou decompô-la completamente para fazer um progresso significativo. Das 16 leis fundamentais do plano, ele havia concluído a análise da primeira. Embora parecesse um progresso pequeno, só o fato de começar lhe permitiria trabalhar nas outras em seu tempo livre. Esse processo também foi bastante significativo de outra forma. Embora o plano da floresta não fosse um plano primário, esta foi a primeira vez que ele compreendeu completamente uma lei fundamental e como ela se relacionava com todas as demais. Isso foi mais importante do que até mesmo alguns fragmentos das leis de Norland. No entanto, o preço dessa análise também foi alto. A consciência da árvore do mundo era efetivamente uma alma também, e o filamento era forte o suficiente para formar o núcleo de uma poderosa runa de grau 5. Ele ainda podia usar sua compreensão para trabalhar com runas sagradas, mas sem uma alma mágica nata, elas seriam, na melhor das hipóteses, amadoras. Felizmente, a pílula amarga foi adoçada por outra evolução de seu verdadeiro nome. Suan Ruven agora se tornará Suan Ruvendaer, a nova seção representando a própria vida. Ruvendaer especificamente agora significava vida e alma, dando-lhe algum controle rudimentar sobre ambas as principais seções de qualquer ser vivo. Ele também havia adquirido a habilidade de estabilizar uma alma e impedi-la de se dissipar, permitindo que até mesmo alguém que estivesse morrendo continuasse vivo por um tempo. Ainda mais importante, ela podia interromper magias como o Dedo da Morte, o Lamento da Banshee ou o Decreto da Morte. Como sempre, o poder que ele podia controlar com a oração devota também foi aumentado, agora comparável às magias de cura de um grande sacerdote.
Depois de examinar todos os seus poderes, Richard decidiu que era hora de partir, após a típica sobrecarga de informações pós-evolução que o deixou entorpecido. Ele foi informado pelo clone que ela havia criado 20 elfos noturnos de nível 15 e 2 elites de nível 16. No processo de teste, eles conseguiram matar mais de 1000 drones de nível 5 antes de serem abatidos. Um exército de nível 5 ainda era uma força significativa mesmo em Norland. Sabendo que esses elfos noturnos poderiam destruir um de tamanho considerável, Richard ficou bastante satisfeito com o resultado. Essa satisfação se transformou em alegria quando ele foi informado de que ela agora podia criar verdadeiros druidas, capazes de usar magias da natureza e da vida. A única diferença era que eles não podiam se transformar em animais, mas esse não era seu objetivo em primeiro lugar. Ele podia criar feras mágicas, mas conjuradores eram mais difíceis. Isso era semelhante, em princípio, a como ele sacrificou um pouco de furtividade com os elfos noturnos para ganhar força e defesa. Ele não precisava de batedores ou assassinos, ele precisava de guerreiros. Agradavelmente surpreso com o rápido aparecimento dos druidas, Richard imediatamente ordenou que o clone concentrasse todos os seus esforços neles. Ele não tinha nenhuma necessidade urgente dos elfos noturnos, e criar um druida, em primeiro lugar, exigia mais recursos. Comparado a 10 elfos noturnos de nível 15 ou 3 elites por dia, ela só conseguia criar 8 druidas de nível 15 ou 2 elites. Ela criaria 8 druidas normais e 2 elites em dias alternados durante um mês, após o qual eles avaliariam as coisas mais detalhadamente. Enquanto examinava os outros dados sobre a evolução, Richard de repente descobriu uma estranha unidade especial na lista. Assim como fazer Zangru, o unicórnio, ou a crisálida astral, ela usaria o excesso de energia da evolução para criar o que chamava de colmeia da vida. Era uma árvore enorme capaz de absorver nutrientes e energia do plano em que se encontrava, convertendo-os em pura força vital. Ela poderia fornecer alguma proteção contra a vontade da floresta em seu raio de influência e, uma vez com força vital suficiente, poderia até mesmo formar um fruto da vida que garantia 10 anos de vida a um humano. A colmeia da vida recebeu esse nome devido às vagens hexagonais dentro de seu tronco, que contém uma grande quantidade de nutrientes e força vital. Um elfo noturno podia se recuperar até mesmo de ferimentos graves se fosse colocado ali. Capítulo 88. O tempo é o melhor remédio. Ao ler sobre a colmeia da vida, Richard ficou chocado. Se ignorarmos o formato único da colmeia, então as habilidades de condensar a força vital, proteger-se da vontade da floresta e formar frutos da vida. Não seria esta uma verdadeira árvore da vida? Até as cápsulas da colmeia eram basicamente equivalentes às casas na árvore dos elfos. Ele quase se sentiu um pouco aliviado por se tratar de uma unidade especial. A colmeia da vida poderia ser usada como acampamento base para os elfos noturnos. Uma vez totalmente desenvolvida, poderia sustentar mais de 10 mil habitantes, tornando esse exército totalmente autossuficiente. Se ele estivesse disposto a doar 100 unidades de cristais de divindade e uma parte de seu agora vasto estoque de diamantes de imagem, ela teria até a capacidade de se encolher para caber em sua mochila. Mesmo em seu tamanho original, ela poderia se desenraizar e viajar 50 km por hora, algo que só conseguia fazer uma vez por mês. Ao contrário de uma árvore da vida comum. Depois de ler tudo, Richard não hesitou em mandar construir a colmeia. Depois de providenciar tudo que o clone precisava, deixou-a sozinha e decidiu retornar. Embora não tivesse conseguido derrotar a árvore do mundo em si, conseguiu destruir um fragmento de sua alma. Com ferimento grave não seria capaz de causar muitos problemas. Antes de retornar a Norland, ele fez uma visita a Nyriz. A quarta princesa estava sentada sozinha em seu quarto, lendo silenciosamente um livro de história, mas era evidente que aquilo era apenas para passar o tempo. Ela colocou um marcador metálico entre as páginas assim que o ouviu entrar, fechando o livro cuidadosamente e erguendo os olhos. Ei, estou voltando para Norland. Tudo bem, então nos encontraremos na próxima vez que você voltar. Volte comigo, sim? Os olhos de Nyriz brilharam com a proposta, mas logo se fecharam novamente. Não, estou bem aqui. Você precisa de alguém para guardar este lugar. Agora que estou aqui, nem Jaderin consegue fazer truques. Mas o tempo passa tão rápido aqui. Um mês em Norland é um ano inteiro. Suspiro. O tempo é o melhor dos venenos, mas também o melhor dos remédios, ela citou um velho ditado. Richard franziu a testa, cerrando os punhos. Nesse ponto, ele a entendia claramente, ela queria usar a passagem do tempo para atenuar seus sentimentos. Como alguém que a conhecia há anos, ela não conseguiria esconder seu amor, mesmo que quisesse. No entanto, Nyriz era alguém que ele havia marcado como irmão há muito tempo. Não importava o que ela tivesse se tornado agora. Aquela amizade e camaradagem eram diferentes de romance. Ele não conseguia negar que a achava atraente, mas simplesmente não havia como diminuir essa distância em sua própria mente. No final, Richard retornou a Norland sozinho. Quando entrou no quarto de Cocô, ela parecia mais pálida do que nunca. As maçãs do rosto estavam visíveis em seu rosto, e sua barriga já havia começado a inchar a uma velocidade que ultrapassava em muito a de qualquer criança humana, e isso estava claramente drenando sua vida. Ele colocou a caixa de poções vitais na mesa, pegou um frasco e passou para ela. Beba isso. Cocô se esforçou muito para abrir o frasco, mas, ao engolir o líquido, um rubor rosado surgiu em seu rosto. Seus ossos começaram a estalar com a força vital que agora corria por suas veias, mas o rubor desapareceu rapidamente, pois a maior parte da força vital foi drenada pela criança. Um forte batimento cardíaco pulsava em sua barriga, e quando Richard abriu e passou a segunda poção, ela absorveu a maior parte da energia mais uma vez. Felizmente, desta vez, sobrou um pouquinho para sua mãe. Richard esperava tal cenário, mas a quantidade de energia que a criança absorvia ainda estava além de suas previsões.
A intuição revelou que o bebê ainda tinha a forma de um núcleo, mas já havia crescido até o tamanho de um punho. Ao contrário dos humanos, as crias demoníacas formavam seu núcleo primeiro, antes que o corpo fosse criado ao redor dele. Pelo tamanho, o bebê já estava quase totalmente crescido e logo teria um corpo. A quantidade total de força vital necessária para isso não seria tão alta. Richard continuou a passar tempo com Cocô, alimentando-a com poções vitais. Ele deixava o bebê absorver o quanto quisesse, mas às vezes também suprimia isso para que ela mesma pudesse obter mais energia. Levou mais de um dia e 20 mamadeiras até que o núcleo do coração finalmente estivesse pronto e no processo, a condição de Cocô estava ainda melhor do que antes da gravidez. Com o núcleo formado, ele deixou as poções vitais restantes com ela para beber sempre que se sentisse fraca. Aliviado por sua filha ficar bem, ele retornou ao seu escritório e começou a cuidar de tudo o que havia negligenciado naquele período. A primeira coisa que viu em sua mesa foi uma carta de Saint Martin. Caro Richard, tenho o prazer de informar que seus problemas aumentaram. A nobreza do Império começou a discutir uma declaração de guerra pelos seus crimes contra o Marquesado de Brans. Por que você teve que deixar tantas pessoas vivas? Agora que são todas testemunhas, eu teria queimado a cidade e castelo inteira. Claro, como seu aliado mais próximo, posso considerar usar a igreja para ajudá-lo a resolver essa questão. No entanto, isso exigirá alguma remuneração. Persuadir aquele bando de narcisistas não é uma tarefa fácil. Bem, não acho que você seria capaz de derrotar as tropas do Império, mas também não acho que declarar guerra a você seria uma decisão sábia. Meus 3 midrens ainda estão sob seu controle, o que é realmente lamentável. Em troca de uma chance de 50% de parar a guerra completamente, espero que você esteja disposto a remover esse controle perigoso. O que você acha? O santo prosseguiu explicando o motivo de sua confiança. Restavam apenas 2 pessoas no conselho de cardeais naquele momento, o Papa e o próprio Martinho. Questões como essa precisariam ser votadas pelo conselho, e Martinho definitivamente não concordaria. Mesmo que o Papa tentasse forçar a aprovação, seria uma votação de 1 a 1 que precisaria ser refeita na próxima reunião. Essa paralisação poderia se prolongar indefinidamente, e era por isso que acabaria sendo do interesse do Papa não se incomodar. Richard riu da explicação e da oferta. Ele já planejava remover seu controle sobre os 3 conjuntos de runas de qualquer maneira, isso fora uma ação única para impedir que Martinho traísse. Mas não era propício para uma aliança mais longa. Se isso lhe desse tempo para fortalecer ainda mais suas forças, seria perfeito. Ele imediatamente escreveu uma carta em resposta, cujo conteúdo era uma única linha: eles estão livres agora. Com isso resolvido, ele começou a analisar alguns documentos menos importantes enquanto avaliava seu poder militar. A evolução do clone serviria como um grande impulso para seus recursos, tornando uma questão de tempo até que a árvore do mundo fosse derrotada. Não seria difícil levá-la ao nível 10, embora a divindade fosse valiosa, ela poderia ser comprada ou obtida de outra forma com tempo e esforço. Eliminar alguns deuses menores em Faelor não seria um grande problema, e sempre havia outros planos que ele também poderia explorar. Matar deuses também não era a única maneira de obter divindade. Na pior das hipóteses, ele poderia simplesmente comprar algumas do dragão eterno. Era um pouco mais difícil fazer sacrifícios, visto que ele não estava mais na aliança sagrada, mas isso também significava que ele havia acumulado um grande número de oferendas. É claro que um mestre de runa santo que pudesse criar uma das 8 runas santas sempre que quisesse não seria pobre, mesmo que quisesse. Capítulo 89. Surpresa de Black Gold. Colocando a carta selada para Martin sobre uma pilha de outras que seriam enviadas em breve, Richard começou a se perguntar sobre seus próprios problemas. O avatar da mãe da ninhada havia dito que ela despertaria seu verdadeiro nome no nível 10 ou 11, mas isso implicava que ela era completamente independente do corpo principal. Era impossível que 2 espelhos da mesma alma tivessem verdadeiros nomes diferentes. Ele passou algum tempo pensando em quaisquer problemas potenciais que poderiam advir disso, mas, no fim das contas, as mães de ninhada eram como o resto de seus seguidores. Ter 2 seria melhor para ele, e embora os perigos tecnicamente aumentassem, ele não estava particularmente preocupado. Agora, tudo o que ele precisava era de tempo suficiente e uma tropa de elite de temíveis elfos noturnos seria formada no plano da floresta, alcançando rapidamente o nível dos soldados de inverno e das bestas flecha da matriz principal. Quando o avatar chegasse ao nível 10, seus drones seriam igualmente poderosos. Quando esse exército amadurecesse, ele estaria confiante para varrer os exércitos dos 3 impérios. Nesse ponto, as forças das matrizes estavam rapidamente se tornando o núcleo de seu exército, com todos os guerreiros archeiros elegíveis já tendo se juntado à sua causa nos últimos anos. Eles eram a única maneira de expandir rapidamente seu exército além dos guerreiros de fora da família. Nesse ponto, apenas cerca de 60% de seus 120 mil guerreiros eram archerons, dos quais cerca de 20 mil podiam ser transformados em algum tipo de cavaleiro rúnico. Cada cavaleiro rúnico exigia uma quantia enorme de dinheiro, mas eles também eram uma força aterrorizante no campo de batalha. Com a matriz principal em um gargalo logo antes do nível 12, o avatar logo a superaria com o tempo. No entanto, o corpo principal possuía um sistema muito mais complexo, com crisálidas, fornalhas de carne e cérebros clonados que o avatar não possuía. O exército do clone era apenas uma horda de guerreiros, enquanto ela possuía um complexo sistema logístico e de reconhecimento, além de lutadores de ponta. Ela era uma máquina de guerra totalmente autossuficiente. Se os 2 entrassem em guerra, o clone perderia todas as vezes. Dito isso, Richard teve que reconhecer que o clone era muito melhor como parte do todo. Embora ela não pudesse criar soldados invernais e bestas flecha, seus elfos noturnos eram fortes o suficiente para o custo.
Refletindo a noite toda, ele finalmente decidiu concentrar mais recursos nos elfos noturnos. Por enquanto, isso significava projetar armas e armaduras para seu uso, e não havia lugar melhor para isso do que no Deep Blue. Seus investimentos já estavam se tornando lucrativos, e todo o processo havia ensinado aos professores o conceito de custo-benefício. Agora eles podiam maximizar o desempenho sem a noção inocente de simplesmente escolher a maior força. Até um idiota sabia que um cristal de dragão de chamas transformaria uma espada longa em uma arma lendária, mas não havia um suprimento infinito delas. Na realidade, nem mesmo seus seguidores possuíam equipamentos lendários. Os itens de nível superior que ele fornecia às suas tropas já estavam no limite do que era viável. Ele decidiu conversar com Black Gold, fazendo esboços de guerreiros, arqueiros e druidas elfos noturnos, e adicionando dados relevantes para auxiliar no design. Assim que terminou, pensou um pouco antes de adicionar o design de um mago élfico. O clone ainda não tinha capacidade de criar magos, mas o corpo principal tinha. Embora isso permitisse apenas uma seleção limitada de magias, quase como feras mágicas para ele, era suficiente. Ele não esperava raios, ácidos ou venenos. Tudo o que precisava deles eram bolas de fogo. O próprio Richard havia lançado bolas de fogo até o Reino Lendário, mesmo que elas tivessem se tornado maiores, mais numerosas e mais azuis ao longo do caminho. Ele sabia exatamente o quão potente era uma barragem delas. Não havia realmente necessidade de outros feitiços, a menos que o oponente tivesse uma maneira de resistir. Após terminar os preparativos, Richard chegou diante do círculo de comunicação de longa distância e o ativou. Demorou meio minuto, mas Black Gold finalmente respondeu do outro lado. O anão cinza parecia bastante estranho, com hematomas nos cantos dos olhos, enquanto seu cabelo e barba pareciam ter sido queimados em partes. Parecia que ele tinha acabado de escapar de um vulcão em chamas, mas não havia um único sinal de dor em seu rosto. O mestre está por aí? Richard começou como sempre. Não, ela ainda foi procurar comida com outro mago. Ela tem comido muito ultimamente, quase 3 vezes mais. Black Gold sorriu radiante. Todos no Deep Blue ficavam felizes se Sharon comesse bastante. Afinal, sua lei universal era que o apetite determinava a capacidade. Richard também sorriu. Certo, você me pediu para dar uma olhada em uma coisa da última vez que estive aqui, mas aí, aconteceram coisas. Foram boas notícias? Os olhos do anão cinzento brilharam enquanto sua voz se tornava mais grave. Você finalmente se lembrou, seu desgraçado. Sim, tenho uma surpresa enorme para você, mas certifique-se de ter ouro suficiente nos bolsos. Devo ir até aí? Richard nunca tinha visto Black Gold se comportar daquele jeito antes. Ele não era de exagerar, então aquela devia ser uma surpresa enorme que o convenceria a jogar fora seu ouro com total despreocupação. Claro, por que não? Essa resposta só o convenceu ainda mais. Uma viagem só de ida para o Deep Blue custava 100.000 moedas de ouro, e o anão, ávido por dinheiro, jamais ignoraria essa quantia. Richard imediatamente ordenou que preparassem o portal de longa distância, alcançando o Deep Blue em poucos minutos. Esperando do outro lado, Black Gold o levou imediatamente a um campo de experimento subterrâneo e mandou alguns ajudantes prepararem uma fileira completa de alvos humanoides. Cada alvo foi colocado a exatamente 30 metros de distância, armados em diferentes níveis, desde um soldado de infantaria comum até um cavaleiro rúnico quase santo. Alguns magos empurraram um carrinho coberto por um pano preto. Você verá um milagre, garoto. Até aqueles gnomos de sangue de dragão vão ter que me chamar de Mestre Ouro Negro depois de hoje. O Duergar se levantou de um salto, puxando o pano do carrinho para revelar um objeto estranho de quase 2 metros de comprimento. Ele puxou a coisa para fora, revelando que parecia ser um canhão com 5 canos ao redor, mas uma alça e um gatilho no meio revelaram que era na verdade uma arma de fogo. Richard ficou bastante confuso com a visão. Uma rápida olhada mostrou que a máquina pesava mais de 60 quilos e, além dos canos, também tinha vários canos e engrenagens na parte traseira, o que deixava bem claro que não se tratava apenas de uma arma. Vejam os fogos de artifício. Black Gold riu como se tivesse acabado de esvaziar um barril inteiro de cerveja, agarrando o estranho dispositivo com a alça central e apoiando-o no quadril. Em seguida, colocou a outra mão no gatilho. Enquanto Richard começava a se perguntar sobre a estranha maneira de segurar aquela coisa, um rugido ensurdecedor ecoou no campo enquanto a arma disparava chamas a poucos metros à frente. Parecia que tudo tremia quando a figura humanoide representando o cavaleiro rúnico afundou o peito, com projéteis de metal perfurando o peitoral. Era força suficiente para ferir até mesmo um cavaleiro rúnico. Richard estimou rapidamente a força daquele tiro e, pelo que pôde perceber, era quase inofensivo para um cavaleiro rúnico armado com um escudo. O cavaleiro sentia um pouco de dormência no braço, mas o dano podia ser recuperado em instantes. No entanto, isso era apenas o começo. As engrenagens da arma começaram a chiar enquanto giravam rapidamente, os canos girando um cesto de volta, revelando que, na verdade, eram 6 no total. Assim que o cano vazio apareceu, outra explosão alta soou quando o conteúdo do cano vizinho também foi descarregado no manequim. Capítulo 90. Canhão de trovão. Bum, bum, bum. As explosões quase pareceram se fundir em uma só enquanto os canos da arma completavam uma rotação completa, parando lentamente. O som resultante continuou ecoando nos ouvidos de Richard por quase meio minuto, desaparecendo apenas quando ele injetou um pouco de energia para curar os danos aos tímpanos. No final da arena, o peito do alvo havia sido despedaçado. Nenhum cavaleiro rúnico normal sobreviveria a isso. Richard olhou para a arma misteriosa de Black Gold sob uma luz diferente. Com uma cadência de tiro tão alta, era formidável em seu alcance de 30 metros. Mais importante ainda, não exigia muito treinamento para usá-la. A única limitação era que precisava de guerreiros com força suficiente para lidar com o recuo.
Você acha que acabou, garoto? O anão cinza sorriu ironicamente diante da expressão dele, girando a câmara principal para extrair um disco de metal. Em seguida, pegou um disco idêntico do carrinho móvel, inseriu-o de volta e remontou a arma momentos antes de mirar em outro boneco. Outra onda de explosões ecoou pelo local, com chamas saindo da arma como se fosse a boca de um dragão. Mais um boneco de nível de cavaleiro rúnico foi destruído em pedaços, levando apenas 3 segundos entre a troca do disco e o fim do bombardeio. Sua importância era clara. O humor de Black Gold melhorou, seu bigode alto e arqueado tremia enquanto ele gritava descontroladamente. Girando a arma para inserir um novo disco de metal, ele girou os canos da morte mais uma vez. Desta vez, um alvo de nível 10 foi dizimado. Só então ele pareceu se acalmar da euforia, inserindo uma nova bala e apontando o cabo para Richard. Quer tentar? É uma sensação incrível. Richard obviamente não rejeitou, mas uma sensação de perigo subitamente o invadiu quando estendeu a mão em direção à arma. A arma começou a inflar de repente e os olhos do anão cinzento se arregalaram. De novo, não. Bang! A fumaça varreu a arena instantaneamente, e o odor pungente de óleo se espalhou pelo ar. Uma barreira translúcida surgiu ao redor de Richard, parando firmemente uma engrenagem do tamanho de uma palma que se deformou com o impacto. Mas mesmo quando o óleo lubrificante espirrou em uma flor negra, o ouro negro ali perto gritou de dor. Desviando o olhar, Richard encontrou o anão cinza com uma aparência extremamente patética. Sua roupa de couro estava rasgada e cheia de buracos, o corpo e o rosto salpicados de óleo lubrificante e cobertos de marcas de queimaduras. Uma engrenagem enorme estava presa em sua testa, a carne começando a inchar. De novo não, hein? Ele finalmente entendeu por que o ouro negro parecia tão maltrapilho. Felizmente, anões cinzentos tinham físicos fortes. Esse tipo de explosão só deixou o grande mago com alguns ferimentos leves e tontura. Os outros magos pareciam estar preparados também, tendo se escondido no momento em que a arma estava sendo testada, com barreiras e escudos de toios protegendo. Quando uma lua verde se formou sobre a cabeça de Richard e começou a curá-lo, Ouro Negro limpou o rosto do óleo negro. Olhando para seu ex-aluno, que não sofreu nenhum dano, ele sorriu sem jeito. Todas as grandes invenções sofrem algum acidente, não é? Não se preocupe, isso não é comum. Acontece apenas algumas vezes a cada poucos dias. Richard não respondeu. A explosão fora limitada porque ocorrerá na mão do anão, mas um cavaleiro de nível 10 teria morrido na hora. Pelo visto, aquela coisa explodia com frequência. O que vocês estão fazendo? Onde estão os reforços? Gritou Black Gold, incitando alguns magos a puxarem mais alguns carrinhos. Cada um deles tinha uma arma de fogo de 6 canos no topo, com vários discos de metal embaixo. Richard pegou uma das armas, mas em vez de segurá-la na cintura, simplesmente a apontou para frente com uma das mãos. Mirando em um boneco, ele segurou o gatilho. A arma começou a tremer violentamente enquanto cuspia projéteis, mas sua mão fez um movimento constante que atingiu 6 inimigos diferentes com 6 tiros. Girando o corpo, ele retirou o disco em brasa e colocou outro. Não demorou muito para que mais 6 alvos fossem destruídos. Black Gold coçou a cabeça, espantado, murmurando baixinho. Tive que treinar por um mês para ficar tão preciso. A arma parou de roncar, mas a engrenagem continuou a girar com sua inércia. Richard começou a examiná-la com intensa concentração, compreendendo a magnitude daquela surpresa. Havia muitas áreas que poderiam ser melhoradas, mas aquilo era como a oficina de runas de Rose, poderia mudar completamente qualquer guerra futura. Essa coisa, eu o chamo de canhão de trovão. Nome chique, não é? Ha ha ha. Black Gold arrancou a arma das mãos de Richard, desmontando-a em seus componentes básicos. Um disco foi jogado no chão, corpo de cobre e os projéteis são uma combinação de chumbo e aço flexível. A seguir veio o barril ferro. Um monte de engrenagens caiu ferro. A maioria dos componentes do canhão de trovão eram materiais comuns e considerando apenas o valor físico. Um único rifle de 2 canos do velho Black Gold poderia fazer uma dúzia de canhões de trovão. No entanto, ele era o único que conseguia forjar aquele rifle, enquanto esses componentes pareciam rudimentares o suficiente para terem vindo de ferreiros novatos. Viu? É por isso que é maravilhoso. Não o poder, mas o custo. Gastei 5 milhões de ouro seu. Como eu poderia não saber o que você quer? O anão cinza estava tão satisfeito consigo mesmo que quase cuspiu na cara de Richard. Richard pegou cada componente e examinou-os meticulosamente, fechando os olhos em profunda reflexão enquanto simulava a construção de um canhão de trovão. Um único não custava nem 10 mil moedas de ouro, um número que diminuiria ainda mais em escala. Ele deu um longo suspiro. Isso não é apenas maravilhoso. É um milagre. Com uma avaliação tão alta, Black Gold só conseguiu rir. Richard acenou com as mãos, juntando os componentes com magia. Mas não posso deixar que ele exploda o tempo todo. Meus guerreiros não são tão fortes quanto você. Eles vão perder um braço no mínimo. Mas os custos vão aumentar, resmungou Black Gold. Se pudéssemos trocar materiais para algumas seções críticas, ele não explodiria tão facilmente. Qual é a diferença? O cano precisa ser feito de ferro-gelo, e algumas engrenagens precisam ser feitas de aço de alto carbono. Cada uma custará até 20 mil de ouro. Então faça isso. Preciso que você coloque isso em produção imediatamente, 3 mil para começar. Espere. Quantos? O anão cinzento estremeceu. 3 mil. Isso é, ouvi errado. Com cada canhão de trovão custando 20 mil de ouro, 3 mil deles custariam 60 milhões. Eram ofertas de alto nível. Mesmo como tesoureiro do Azul Profundo, ele nunca tivera tanta riqueza fluindo por suas mãos. Só as colheitas de Sharon se comparavam. 3 mil, repetiu Richard, mas mude um pouco o design, principalmente as dimensões e a potência. Preciso que uma variante seja um pouco mais leve, mesmo que isso diminua a potência. Veja se consegue adaptá-la a esses caras. Recebendo um projeto, Black Gold leu por um momento antes de quase pular de surpresa. Droga, os elfos da lua prateada estão voltando?
Ah, não são eles, são só alguns, outros guerreiros élficos que eu subjuguei em um plano secundário. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 91. Banimento. Um plano secundário? Perguntou Black Gold desconfiado. Vocês acabaram de encontrar guerreiros élficos reais em um plano secundário? Sempre tive boa sorte. Tanto faz, o anão cinzento deu de ombros, se esses canhões de trovão foram dados a esses orelhudos, então um recuo. Nossa, quão fortes eles são! Tem certeza de que não são elfos da lua prateada? Não, não é tão fácil me enganar, garoto. Importa que tipo de elfos eles são? Richard perguntou desamparado. Bah, esquece. Não é da minha conta. Vou fazer para os malditos orelhudos, mas vai reduzir um pouco a potência de cada tiro. Vou aumentar a velocidade de tiro para compensar, não deve haver uma mudança significativa na potência total. Você disse uma variante, e a outra? Esse precisa ser grande, não precisa considerar o recuo. Ele rapidamente esboçou uma imagem dos soldados de inverno, anotando todos os dados relevantes. Black Gold ficou maravilhado com a informação. E você também conseguiu subjugar bárbaros extremamente poderosos de outro plano? Richard deu de ombros. Como eu disse, tenho sorte. O anão cinza bufou. E poder? Richard apontou para um boneco de cavaleiro rúnico, um tiro. Black Gold imediatamente respirou fundo, expirando lentamente. Isso lhe permitiu bisbilhotar as ambições selvagens de Richard. Os dois passaram a noite inteira discutindo detalhes. No final, a necessidade total para o primeiro lote foi reduzida para 1000 canhões de trovão. Black Gold certamente queria produzir mais, mas simplesmente não tinha a mão de obra necessária. Além disso, alguns componentes-chave exigiam materiais especialmente adquiridos e ele não tinha as linhas de suprimento prontas. No meio da discussão, Richard percebeu que havia esquecido um detalhe importante ao pedir as 3000 armas: munição. Levando apenas um segundo para destruir um disco, esses canhões de trovão exigiam quantidades astronômicas de munição para manter seu poder de fogo. Embora o processo em si fosse simples o suficiente para ser concluído por um aprendiz de alquimista, era fisicamente exaustivo. 3000 armas sem munição eram apenas barras de metal. Além dos canhões de trovão, Black Gold também concordou em preparar um projeto para uma armadura de elfos noturnos. O processo de fabricação não exigiria a expertise do Deep Blue, então os projetos seriam enviados para as oficinas de Noelene. A produção lá era mais do que suficiente para atender às suas necessidades. Pouco antes de partir, Richard deu ao anão cinzento 1 milhão de ouro em cristais mágicos, incumbindo-o de recrutar mais ferreiros, alquimistas e aprendizes de magos. Os canhões de trovão seriam pagos com oferendas, uma moeda muito mais eficaz do que ouro ou cristais mágicos. Os canhões de trovão foram realmente uma grande surpresa, mas não eram onipotentes. A pólvora anã tinha poder limitado, representando pouca ameaça aos santos, por mais aprimorada que fosse. Para suprimir os verdadeiros poderes superiores, os cavaleiros rúnicos ainda eram a melhor opção. Depois de instalar o equipamento dos elfos noturnos, Richard agora precisava fortalecer substancialmente o portal planar para o plano da floresta, estendendo também o prazo. Isso exigia mais oferendas, deixando-o com a sensação de estar se prendendo ainda mais ao dragão eterno. O fato o irritava, mas ele ainda contatava Massi em sua viagem de volta. O que houve? Meu tempo é precioso e ligações são caras. Como esperado, a cara de Massi ficou feia ao aparecer. Ela não podia ser culpada, afinal, ele a havia derrotado e humilhado no passado. Sou eu quem está pagando a conta. Richard sorriu gentilmente. Ela bufou. Então devo terminar tudo agora para economizar seu dinheiro? Não, não. Gostaria de usar os canais da sua família para oferecer alguns sacrifícios na igreja. Massi ficou perplexa, mas rapidamente se recompôs. Em que escala? Pelo menos uma oferta de primeira linha. Isso significava um assunto sério. Apesar da sua aversão, Massi deixou seus sentimentos de lado. Não deve haver problema. Isso excede minha autoridade. Me dê um minuto e eu confirmarei o custo com meu pai. Eu esperarei. Richard assentiu. Enquanto a mulher se apressava, ele se perguntava o que o príncipe Tumen pediria. Não seria nada muito grande, mas algumas coisas eram mais difíceis de conseguir do que outras. Àquela altura, o príncipe era sua melhor maneira de acessar a Igreja do Dragão Eterno. Ele não podia exatamente retornar à Aliança Sagrada. E o Império da Árvore Sagrada obviamente ainda estava discutindo se deveria declarar guerra a ele. Poucos minutos depois, Massi retornou com uma expressão estranha no rosto. Pai concordou com o seu pedido. O preço será me fazer uma runa de grau 4. Razoável. Richard assentiu. Seria feito sob medida? Sim. Parece que ele tem grandes expectativas em relação a você. Então, por favor, prepare-se. Chego em 3 dias. Massi mordeu os lábios e assentiu relutantemente. Quando Richard atravessou o portal, Massi e vários dos anciãos de sua família o aguardavam. Um grande mago olhou para o relógio e exclamou: menos de 1 minuto de erro. Sua compreensão do espaço é realmente impressionante, Excelência. Não é nada de especial. Não vamos deixar o príncipe esperando, sorriu Richard. Portais de longa distância, fossem eles dentro ou fora dos planos, frequentemente levavam a desvios no tempo. Quanto maior a distância, maior o desvio. Ele basicamente chegará na hora certa, e essa precisão demonstrava diretamente seu poder. O encontro com o príncipe Tumen foi apenas uma formalidade. Após alguns cumprimentos simples, o príncipe enviou alguns homens para escoltar Richard até a Igreja do Dragão Eterno. A Igreja do Império Milenar era muito maior em escala do que a da Aliança Sagrada, e sua construção era mais complexa e delicada. No entanto, a grande sacerdotisa que recebeu Richard também era especialmente arrogante, murmurando baixinho, uma camponesa da Aliança Sagrada. As sobrancelhas de Richard se arquearam diante da provocação. Os homens do príncipe Tumen pareciam não ter intenção de apaziguar a situação imediatamente tensa, e embora ele não tivesse vindo ali em busca de encrenca, Richard não era de recuar.
Suspirou. Desde que Ferlin e Flotsam partiram, a igreja lá em casa só tem uns restos inúteis. A expressão da sacerdotisa se distorceu. Ferlin e Flotsam eram os únicos escolhidos em toda Norland, e ambos eram faróis de poder. A primeira luz do amanhecer era uma das clérigas mais fortes da história de Norland, conhecida por seu poder tirânico mesmo antes de se tornar escolhida. E Flotsam era alguém que podia mediar sacrifícios mesmo fora da igreja. Ambos haviam emergido da aliança sagrada, e com a partida deles, Norland ficou sem nenhum escolhido. Quando Richard falava sobre escória inútil, esta grande sacerdotisa certamente estava incluída. Você ousa insultar o dragão da eternidade? A mulher de meia-idade levantou a voz. Estou apenas avaliando os padres objetivamente, respondeu Richard calmamente. Blasfêmia. Cada membro do clero é uma encarnação do dragão eterno no mundo mortal. Nós somos a personificação da sua grande vontade. Como ousa? Pode ficar quieto com essa sua autoinflação. Cerimônias de oferenda são entre o dragão e aqueles que têm algo a oferecer. Vocês, sacerdotes, nem estão envolvidos, parem de achar que podem tomar decisões em nome dele. O rosto da sacerdotisa ficou vermelho de raiva quando ela apontou para o rosto dele. Richard deu um tapa na mão dele. Ou você organiza a cerimônia, ou encontra um substituto. Pare de me fazer perder tempo. Vocês ainda querem oferecer sacrifícios aqui? Enquanto eu estiver presente, nem pensem em pisar na igreja novamente. Deixem-me mostrar o que é um embaixador do dragão eterno. Banimento. A última palavra fora dita em língua divina, invocando a força do tempo dentro da igreja. Capítulo 92. Banimento 2. Fitas do tempo giravam na mão da grande sacerdotisa antes de fluírem em direção a Richard, preparado para bani-lo. No entanto, ele não fez nenhum movimento para resistir, apenas permaneceu parado e permitiu que a força do tempo se enrolasse em seu corpo enquanto sorria friamente. A sacerdotisa tossiu sangue quando a força do tempo recuou, revelando uma ampulheta flutuando sobre sua cabeça com uma marca semelhante à dela. No entanto, a disparidade entre as duas ampulhetas era imediatamente visível para todos. A marca da sacerdotisa tinha meio metro de comprimento, e as areias cinzentas em seu interior apenas ocasionalmente brilhavam com a cor de ouro. Havia uma marca do dragão eterno em cada extremidade, mas esse era o limite de suas decorações. Por outro lado, a de Richard tinha o dobro desse lado e as areias em seu interior eram de um ouro esplêndido. Sua ampulheta também tinha o símbolo de seu status como senhor do espaço e era coberta por motivos decorativos que se deformavam constantemente. O dragão eterno não era de fazer coisas inúteis. Esses padrões elaborados tinham um propósito em sua existência. Quanto mais intrincada a ampulheta, mais favores ela detinha. Cada símbolo e motivo representava um tipo específico de favor, enquanto o tamanho e a cor da ampulheta representavam a quantidade total de graça divina que alguém possuía. Simplificando, essas ampulhetas eram uma representação direta do status de alguém na igreja. Com os dois lados se acotovelando, uma dúzia de poderosos paladinos invadiu o salão. Um bom número de sacerdotisas também estava por perto, observando o confronto entre Richard e a grande sacerdotisa. Algumas delas ficaram boquiabertas ao ver a ampulheta de Richard, compreendendo imediatamente a graça que ela representava. Ele talvez estivesse atrás apenas de Ferlin e Flotsam. A grandiosidade da ampulheta de Richard era completamente diferente de tudo que aquelas sacerdotisas já tinham visto. Banimento era um feitiço exclusivo dos seguidores do dragão eterno, dando-lhes a habilidade de marcar eternamente qualquer ser vivo e expulsá-lo da igreja. Os marcados jamais poderiam entrar novamente, mesmo que se tornassem seres lendários. A única maneira de compensar seria a intervenção de alguém com força divina superior. O feitiço era poderoso, mas também justo. Se o alvo já tivesse acumulado uma certa quantia de graça divina, era improvável que fosse marcado. A grande sacerdotisa estava, na verdade, apenas tentando a sorte. Se Richard não tivesse graça divina suficiente, seria imediatamente transportado para fora da igreja. Mesmo que não fosse marcado, ela calculava que ele ficaria humilhado demais para tentar entrar novamente. No entanto, este era um feitiço que comparava diretamente a graça divina de dois indivíduos, e o dragão eterno sempre favorecia aqueles mais úteis a ele. Richard era alguém que oferecia sacrifícios como se fossem refeições diárias. Perto do fim, até mesmo oferendas de nível 3 fluíam sem fim. Embora fizesse muitas coisas que outros consideravam estúpidas, como usar a graça divina para forçar um salto em órbita, o velho dragão registrava tudo. No momento, provavelmente não havia ninguém em Norland que pudesse se igualar a ele nesse aspecto. Qualquer um que chegasse perto definitivamente não passava a vida inteira confinado em uma igreja lutando por migalhas. A grande sacerdotisa foi imediatamente posta de joelhos, sofrendo o equivalente a um ataque com força total. Ofegante, ela ergueu a mão e apontou para Richard. Você ousa atacar uma sacerdotisa. Matar? Não, bani-lo. A mulher ainda não estava completamente confusa. Sabia que matar alguém com tanta graça na igreja incitaria a ira do dragão eterno. Foi por isso que ela apenas deu a ordem de bani-lo, mas mesmo assim os paladinos hesitaram. Após uma breve pausa, porém, começaram a se aproximar dele. Esta grande sacerdotisa controlava este ramo da igreja há algum tempo, quase o fazendo dançar na palma da sua mão. Ao longo dos anos, todos os paladinos aprenderam a obedecê-la. Um sorriso gélido surgiu no rosto de Richard. Arrogante demais para aprender qualquer coisa. Você realmente acha que é como qualquer outro padre, encarnando seu Deus? Poderia muito bem mostrar às pessoas o que acontece com tamanha estupidez. Fora. Richard apontou para a sacerdotisa ferida, falando em voz baixa, mas todos na igreja sentiram como se um raio tivesse caído ao lado deles.
Suas palavras eram em língua comum, fazendo-as parecer uma ameaça vazia, mas toda a igreja começou a tremer quando a força do tempo surgiu do vazio. A enorme ampulheta apareceu sobre a cabeça de Richard mais uma vez, e a da sacerdotisa de repente se estilhaçou em pedaços. Os que assistiam ficaram boquiabertos, enquanto os outros membros do clero cobriam a boca em choque. A graça divina era a base do poder de um clérigo, e a destruição significava que a grande sacerdotisa havia perdido tudo. Ela havia caído do nível 18 para o nada, o que a tornava igual a um humano comum. No instante seguinte, a marca da ruína formou-se sobre a ex-sacerdotisa. Fios de força temporal envolveram seu corpo, expulsando-a da igreja instantaneamente. O silêncio subitamente reinou na igreja, enquanto aqueles que a serviram momentos antes apenas observavam, chocados. Essa marca era a marca do banimento, o que significava que as mesmas regras se aplicavam. Ela precisaria acumular mais graça divina do que Richard para poder voltar. No entanto, até mesmo os magos enviados por Túmen agora sabiam de uma coisa: isso era impossível. O que realmente alarmou o clero foi a quebra da ampulheta. Richard teria que pagar uma quantia equivalente do seu próprio bolso para fazer isso, mas perdeu apenas um par de marcos que decoravam a sua. A mudança foi tão mínima que poderia muito bem ter sido nada. Passado o primeiro incômodo, Richard virou-se para os paladinos que se aproximavam. Vocês veem minha graça e ainda assim ousam se aproximar de mim. Se eu não os punir, como aqueles que conspiram contra mim saberão o quão poderoso eu sou? Gritos de agonia imediatamente ecoaram pelo salão, e os paladinos começaram a cair no chão enquanto a força temporal era sugada de seus corpos. Desta vez, Richard demonstrou misericórdia e retirou apenas metade de suas reservas. Eles não se tornariam plebeus de repente, mas também perderam todo o direito de serem chamados de paladinos de verdade. As outras sacerdotisas no salão observavam horrorizadas, sem ousar dizer uma palavra. Richard estava usando Norlan Common, mas mesmo assim a igreja havia se tornado uma ferramenta que executava sua vontade com perfeição. A pré-condição era que ele pagasse tudo, mas mesmo sugando metade da graça divina de uma dúzia de paladinos, ele só perdeu mais um motivo dourado. Vendo quantos foram deixados para trás, até um tolo sabia qual era a melhor escolha a fazer. Richard se virou para olhar os dois grandes magos enviados por Túmen, dizendo profundamente: é realmente difícil usar os canais do príncipe. Ambos congelaram sem jeito, e um deles finalmente disse: não deve haver mais problemas, vossa graça. Claro que agora não há mais problemas, riu Richard, seu olhar percorrendo o clero em uma ameaça aberta. Não havia política ali, apenas graça divina, e ele tinha de sobra. O próximo foi a oferta. Richard escolheu um oficial divino aleatório como anfitrião, depois ele subiu ao altar. Capítulo 93. Compensação. Com os problemas resolvidos, Richard escolheu uma sacerdotisa aleatória e deu início à cerimônia. As coisas acabaram correndo muito bem, com 3 oferendas de alto nível fortalecendo a passagem de Faelor até que uma delas precisasse de apenas 300 moedas de ouro em cristais mágicos para passar. Ele também a ampliou o suficiente para que seres como a colmeia da vida pudessem passar, e estendeu o diferencial de tempo atual por mais 30 anos. Mais 2 oferendas foram usadas para materiais de criação e equipamentos lendários. Ele viu 3 designs do conjunto místico e 2 da série Cavaleiro Escarlate durante o processo, mas naquele momento não valiam a pena. Em termos de poder superior, runas não lhe faltavam. O que seus subordinados precisavam era de bons equipamentos lendários, se todos estivessem bem armados. Os mais fracos poderiam derrotar santos com facilidade e os mais fortes seriam capazes de lutar contra lendas. No final, ele conseguiu tudo o que queria da cerimônia sem surpresas. Ao sair, as demais sacerdotisas da igreja pareciam muito mais entusiasmadas. Suas atitudes mudaram completamente, a ponto de algumas delas até parecerem ansiosas para subir em sua cama. A sortuda que sediaria a cerimônia estava agora completamente abastada, dizendo que faria qualquer coisa para retribuí-lo. Claro, isso só fazia sentido considerando que ele havia acabado de abrir mão de 5 ofertas de alto nível sem motivo. Era uma quantia enorme que eles não viam há muito tempo, o que os ajudava a entender como seu líder havia sido eliminado tão facilmente. Em retrospectiva, a questão parecia apenas uma piada. O fato de o banimento dela ter tirado 2 pontos da ampulheta dele era uma avaliação brilhante. Agora, as demais sacerdotisas haviam deixado de lado seus egos e esperavam seduzi-lo. Se ele ao menos apontasse para elas aleatoriamente, elas poderiam trabalhar com um pouco menos de diligência por 30 anos. Quando Richard as ignorou e partiu para a residência do príncipe Túmen, todas olharam para a sortuda e se perguntaram o que ele teria visto nela. Seria sua pele clara, suas pernas longas, seus seios fartos, seu traseiro empinado? Elas jamais perceberiam que ele a escolher aleatoriamente. A cerimônia correu bem? Perguntou o príncipe Túmen quando se encontraram. Ele já estava esperando no escritório. Richard sorriu. Eu tinha 5 ofertas de primeira linha. Não tinha como não conseguir o que queria. 5. Devo dizer que realmente tenho inveja de vocês. Qual é o sentido? Não importa quantos eu tenha, eu ainda precisava dos seus canais para entrar. Falando nisso, eles não parecem ser tão bons quanto se imaginava. O olhar de Richard se aguçou de repente. Por mais arrogante que fosse a grã sacerdotisa, ela definitivamente não tentaria banir alguém que viesse através do príncipe, a menos que ele a deixasse. O próprio Túmen não pareceu nem um pouco incomodado com a pergunta, sorrindo gentilmente. Ouvi dizer que você possui um título do dragão eterno, e é bem alto também. Deveria ser impossível para meras sacerdotisas te intimidarem.
Então você estava tentando testar o poder do meu título. Você pode colocar dessa maneira. E o que você ganha com isso? O príncipe lhe serviu uma xícara de chá conhecimento. Posso confirmar a utilidade de um título. Embora eu não possa obter as bênçãos que desejo com minhas habilidades atuais, espero conseguir fazer oferendas suficientes para receber uma. Durante todo esse tempo, acreditamos que era melhor simplesmente negociar pelo que queríamos. Tumen estava falando sobre um problema que muitas famílias poderosas e ricas enfrentavam. Quanto mais poderoso alguém se tornava, mais difícil era obter o que desejava com uma única oferenda. Algumas famílias ricas intencionalmente permitiam que subordinados mais fracos fizessem as oferendas em seu nome. Mas isso significava que a graça iria para a família que realmente havia realizado a cerimônia, em vez de seus mestres. Quanto mais alguém usava essa brecha, piores suas próprias bênçãos se tornavam. O dragão eterno não os prejudicaria repentinamente, mas se tornaria quase impossível obter as coisas que desejavam. Em alguns casos extremos, os guerreiros acabavam sendo abençoados com habilidades mágicas. No final, muitas famílias ricas e poderosas optavam por vender suas oferendas, usando os fundos garantidos para comprar as coisas que desejavam. Vendo o grande poder que Richard adquiriu com seu título, o príncipe Tumen finalmente entendeu o sentido de persistir. O dragão eterno não deixaria ninguém lucrar com ele, mas também não deixaria ninguém sair perdendo. Contanto que se esforçasse, eventualmente haveria resultados. Tumen definitivamente não teria dificuldade em reunir oferendas suficientes, então ele receberia um título em breve. Mas isso não significava nada para o próprio Richard. Ele encarou o príncipe com indiferença. Alteza, tive que drenar a graça divina de uma grande sacerdotisa e uma dúzia de paladinos. O dragão eterno é belo, e eu tive que abrir mão de tanta graça quanto tirei. Não era isso que eu pretendia. Então seus subordinados foram tolos e o compreenderam mal. Mas você lidou com o assunto com um pouco de zelo demais, riu o príncipe Tumen. Concordo. Sério, eu devia ter dado um soco na cara dela. Teria sido melhor. Ao ouvir isso, a expressão de Tumen ficou estranha. Às vezes respeito e honra eram muito mais importantes do que alguma riqueza. Dada a atitude da grande sacerdotisa, um soco em seu rosto não seria diferente da morte. Vossa graça é realmente resoluto. Quer dizer, eu mesmo lidei com as coisas de forma inadequada. Como compensação, construirei um forte onde o Senhor quiser em Asa e estacionarei 30.000 soldados lá por um ano. Quando esse prazo acabar, eu o entregarei. Acredito que isso ajudará em suas circunstâncias atuais. Era impossível para o príncipe ignorar os planos do Império da Árvore Sagrada. Ele estava efetivamente usando seu próprio status para garantir a segurança dos Archerons por um ano. Richard poderia simplesmente posicionar o forte na fronteira, tornando qualquer ofensa equivalente a um ataque ao Império Milenar. Entretanto, Richard balançou a cabeça. Não há necessidade disso. A rejeição deixou Tumen surpreso. Ele encarou Richard por um longo tempo antes de falar. Parece que muitos ainda estão subestimando os Archerons. Eles sempre fazem isso. Então, do que você precisa? Equipamentos, materiais, terra, soldados, aviões? Seria ótimo dar uma olhada no seu depósito de ingredientes. Eu poderia escolher algo de lá. Cool. Está bom. Tumen assentiu. A coleção do príncipe era compatível com seu status, e ele abriu seu tesouro completamente. Richard sentiu como se estivesse vendo uma lista de bênçãos do dragão eterno ao entrar. Um coração de dragão de 2 cabeças, cabeças de hidra de 5 cabeças, um cadáver de quimera, corações de lordes elementais, um metal estranho que podia absorver mana e crescer, um minério líquido que podia mudar de forma à vontade. Cada uma estava no nível do coração de um lorde demônio inferior. No final, ele escolheu uma semente da árvore da vida da era élfica como compensação, comprando também 3 cabeças da hidra de 5 cabeças. Ele já havia comido um ovo antes e adquirido habilidades de regeneração aterrorizantes, então achou que o preço de 2 oferendas de alto nível era justo. A linhagem da hidra estava entre as mais poderosas de toda Norlan, ganhando uma cabeça extra a cada evolução da linhagem. Hidras de 6 cabeças já estavam no nível de arcores abissais, e havia rumores de que o progenitor estaria em algum lugar nas profundezas do vazio com 7 cabeças. Esta compra fazia parte dos planos do príncipe Tumen. Ele queria que Richard gastasse as ofertas que ainda não tinha, o que o ajudaria a obter um título muito mais rápido. Capítulo 94. Pernas de gelatina. Richard passou a noite no castelo do príncipe Tumen, sendo visitado por Macy logo após o anoitecer. Ocupado manuseando os materiais que havia adquirido na cerimônia de oferendas quando ela chegou, ele nem levantou a cabeça. Tire a roupa e deite na cama. O rosto da jovem ficou vermelho. O que você disse? Eu disse. Tire a roupa e deite na cama, ele repetiu. Trin-rim. Ela desembainhou sua espada longa, colocando-a no pescoço de Richard. Você acha que eu não vou te matar se você continuar falando bobagens? O movimento casual da mão empurrou a espada para o lado. Se você não quer essa runa personalizada, então caia fora. Farei uma aleatória para você mais tarde. Por que preciso tirar minhas roupas? Ainda focado em seus materiais, Richard respondeu indiferentemente. Porque preciso de um entendimento profundo do seu corpo. Já fiz outras runas personalizadas para mim, ninguém mais me pediu para remover. Ninguém mais sou eu. Macy finalmente ficou em silêncio, lembrando-se de que Richard era um mestre rúnico santo com padrões elevados. Talvez ela realmente precisasse tirar as roupas. Lembrou-se de que havia algumas runas tatuadas diretamente na pele, algo que ela havia esquecido porque raramente via algo assim. Com as mãos trêmulas, ela finalmente tirou todas as roupas e deitou-se na cama. Sentindo todo o corpo esquentar, ela olhou para o teto sem mover um músculo enquanto uma brisa leve acariciava sua pele. Richard ainda levou alguns minutos para selar todos os seus materiais, guardando-os cuidadosamente antes de caminhar até a cabeceira da cama e olhar para ela. Seus dedos frios então tocaram a testa dela.
Ah, não é tão ruim assim. Esse pensamento rapidamente se provou falso quando Richard começou a tocar cada canto do corpo dela, sem deixar passar nenhum ponto. Cada toque lhe causava um arrepio que a fazia tremer incontrolavelmente, e em alguns pontos seu corpo sofria espasmos. Ela fechou os olhos com força, sem ousar mais olhar para ele. Richard havia usado alguma força desconhecida para excitar toda a energia do corpo dela, mas, como efeito colateral, ela se sentia mais excitada do que nunca. Este exame foi repetido 3 vezes, deixando Macy se contorcendo de agonia. Seus desejos subiam de pico em pico, mas simplesmente não havia orgasmo. Cada toque em uma área sensível incitava ainda mais excitação, mas Richard nunca levou além do limite. Precisou de toda a sua força de vontade para se conter e não gemer. Ele finalmente deu um tapinha na testa dela novamente, ativando todas as runas anteriores de uma só vez. Examinando-as visualmente, ele assentiu. Terminamos, agora levante-se. Macy se levantou de um salto, encarando Richard. Ela teve vontade de se jogar nele, mas conseguiu cerrar os dentes e se conter. Você fez isso de propósito, não é? Sim, respondeu ele calmamente, moendo as tintas e colocando-as na caneta. 2 minutos depois, voltou para a cama. Deite-se do seu lado esquerdo. Esta runa é complicada, vai levar a noite inteira. A noite pareceu passar muito rápido. Richard finalmente soltou um suspiro profundo assim que a primeira luz do dia infiltrou-se no quarto, espreguiçando-se e guardando todas as suas runas. Mas se ofegava na cama, prestes a desmaiar de exaustão, mas em seu corpo havia uma runa completamente nova. De fora, parecia uma rosa da praia, indo do ombro direito até os joelhos, cobrindo todo o lado do corpo. Os belos padrões brilharam por um tempo antes de desaparecerem em sua pele. Ela se esforçou para se sentar, mas de repente agarrou a espada e a colocou no pescoço dele novamente. Não pense que isso acabou. Me fode. Snap. Richard olhou para ela e abriu um sorriso. A nova runa em seu corpo de repente começou a brilhar, drenando todas as suas forças em um instante até que ela desmoronou no chão. Ah, o que você fez comigo? Ela gritou em choque. Ah, nada. Só uma pequena adição que não vai te afetar muito. Posso te fazer cair quando eu quiser. Chocada e furiosa, Macy fez o possível para direcionar sua energia interna para as pernas. No entanto, elas pareciam estar completamente bloqueadas, impossibilitando-a de ficar em pé, por mais que tentasse. São Lourenço havia projetado esse acessório de tal forma que não seria fácil de superar. Richard estalou mais uma vez, devolvendo as forças a Macy. Quando ela se levantou com uma expressão perplexa, ele estendeu a mão e tocou seu rosto. Eu te fodo quando eu quiser, mas não estou interessado agora. Por que você me trata assim? Ela perguntou com os dentes cerrados. Tenho meus motivos, mas pergunte ao seu pai. Já terminei tudo o que preciso fazer aqui, vou indo. Despeça-se dele por mim. Com todas as suas coisas embaladas, Richard saiu calmamente da sala, invocando um mago e indo em direção ao círculo de teletransporte. Após um clarão de luz, ele desapareceu do Império Milenar. De volta à sala, Macy continuou deitada ali atordoada por um longo tempo antes de decidir experimentar sua nova runa. O design de Richard tinha 2 grandes habilidades, uma passiva e outra ativa. A passiva permitia que ela se movimentasse livremente em terrenos naturais como selvas e pântanos, e quando a runa era ativada, sua força era multiplicada por um breve instante. Era algo semelhante à habilidade Erupção, que tinha uma sinergia incrível com suas runas existentes e aumentava consideravelmente sua habilidade de combate. Esta era pelo menos uma runa de grau 3, além de uma runa de grau 4, mas Richard havia combinado as duas perfeitamente. Somente testando as coisas ela realmente entendeu por que ele tinha que examinar seu corpo tão minuciosamente. Sugada por um turbilhão de emoções, ela não tinha ideia de como o enfrentaria no futuro. Para o próprio Richard, Macy não passava de um pequeno e divertido interlúdio em sua vida. Ele estava atualmente focado em seu maior ganho da viagem ao Império Milenar, a semente da árvore da vida. Como uma semente da era élfica, mesmo tendo perdido um pouco de força vital ao longo de milênios, ainda estava entre as espécies mais poderosas que existiam. Embora essa semente da vida não pudesse se comparar à árvore dourada do mundo, ainda era fenomenalmente mais potente como ser do que as árvores locais no plano da floresta. Completamente desenvolvida, valeria muito mais do que uma oferenda de primeira linha, capaz de sustentar uma província inteira de elfos. O príncipe Túmen não se importava muito com isso, cultivar essa coisa exigiria séculos e séculos e uma quantidade enorme de recursos. Mas isso só porque a linhagem dos altos elfos havia quase desaparecido em Norland. Com o sangue de lua prateada fluindo dentro dele, Richard poderia facilmente germinar essa semente e colocá-la no plano da floresta sob os cuidados da árvore dourada do mundo. Ao retornar ao castelo de Blackrose, dirigiu-se imediatamente ao plano da floresta e ativou a semente. Colocou-a a 500 quilômetros da árvore dourada do mundo, uma pequena distância quando a árvore estivesse totalmente madura, mas isso levaria centenas de anos. Até lá, as coisas já poderiam ser movidas. Passou um mês inteiro vigiando-a, usando seus poderes para fortalecer seu crescimento até ver 2 folhas tenras brotando do chão. No entanto, a germinação bem-sucedida foi apenas o começo. Depois disso, Richard teve que conduzir a árvore da vida na direção que desejava que ela se desenvolvesse. Assim, ele permaneceu ao lado da árvore por mais algum tempo, protegendo-a e supervisionando seu crescimento. Capítulo 95. Ultimato. Enquanto Richard se ocupava com a árvore da vida, o Conselho do Império da Árvore Sagrada havia provocado uma tempestade. Quase todos os elegíveis para votar compareceram, reunindo-se no Salão do Resplendor Sagrado, como sempre, para tratar de temas tão importantes.
O salão não era particularmente grande, mas seus 15 metros de altura faziam com que qualquer um que o ocupasse se sentisse oprimido. No teto, erguia-se o famoso Radiância sobre o Mundo, um mural que retratava a história de quando o Senhor Radiante acendeu pela primeira vez seu fogo divino. O salão em si tinha 15 pilares. O do centro era o imperador fundador do Império da Árvore Sagrada, enquanto os 7 à sua esquerda eram os 7 anjos prototípicos do plano celestial. À direita, havia esculturas dos 7 senhores originais do Império. Bastava uma olhada neste salão para perceber o quão complexa era a relação entre a nobreza e a igreja no Império da Árvore Sagrada. A união só se dava pelo fato de a família real ter sangue celestial, dando aos seus descendentes a maioria dos conjuntos de armaduras celestiais. Anjos como Uriel, Gabriel e Rafael acabaram se tornando runas passadas de geração em geração. A reunião do conselho deveria ser um assunto secular, mas, na realidade, até mesmo o primeiro-ministro e os 4 grão-duques só podiam sentar-se à direita do imperador. A esquerda era reservada aos membros da Igreja da Glória. O clero só podia votar em assuntos religiosos, mas também podia opinar sobre qualquer tópico que quisesse. Hoje, o lado esquerdo estava vazio, com apenas o Papa e São Martim ocupando 2 dos 7 assentos. Outros, como o arcebispo Ruford e São Tomás, estavam completamente ausentes. O imperador Luís XIII aparentava ter cerca de 50 anos. Embora não fosse tão corpulento quanto Felipe, era bastante roliço. A ideia de que o apetite determinava o poder já havia começado a se espalhar entre a nobreza de Norland. Ele não era um governante ruim, mas suas realizações também não eram particularmente impressionantes. Com a Igreja da Glória pairando sobre eles, era difícil para qualquer imperador impressionar. Sentado à cabeceira da mesa, o imperador olhou para as pessoas sentadas ao seu redor. Sorriu misteriosamente para as ausências notáveis à sua esquerda, batendo levemente na mesa para iniciar a reunião. Um duque imediatamente se levantou. Devemos punir Richard com firmeza. Matar um marquês do Império não pode ser perdoado. Isso não demonstraria fraqueza e colocaria toda a nobreza em perigo? Deveríamos considerar declarar guerra, concordou outro duque. Ambas as outras reuniões recentes também começaram assim. 2 rodadas de discussões intensas e todos concordaram em punir Richard, mas não conseguiam concordar em como. Os 2 duques do sul queriam declarar guerra e tinham o apoio do ministro da guerra, mas os duques do norte e o ministro do interior discordavam. Estes últimos eram da opinião de que o Império e a Igreja deveriam enviar tropas juntos, poderiam até usar paladinos como força principal. A diferença de opiniões entre ambos os lados era óbvia. O ministro da guerra vinha de uma grande distância de Richard no sul. Se o Império enviasse tropas, sua principal força seriam soldados particulares dos senhores do norte. O problema era que esses senhores do norte já estavam em guerra com os Archerons há muitos anos. Alice havia conseguido tomar deles o equivalente a um condado inteiro de território anos atrás, e desde que Richard assumiu o poder, ela os deixou a todos se sentindo miseráveis. Nem mesmo o próprio Duque Solon conseguiu fazer nada. E então veio a guerra pela independência de Archeron, seguida pela do Ouro Divino. Richard desferiu um golpe enorme nas tropas do norte, matando mais de 400.000 soldados em um curto espaço de tempo. Esses nobres estavam com bastante medo de Richard. Alice poderia pelo menos ser derrotada por um tempo, mas Richard simplesmente atropelava qualquer coisa que encontrasse. Uma vez que o esforço de guerra eliminasse o poder militar do norte, o sul quase certamente iniciaria guerras internas. Embora o plano de pedir tropas à igreja tivesse sido levantado na reunião, o Papa apenas pareceu sonolento e disse que essa seria uma questão decidida quando os cardeais fossem embora. Todos os presentes sabiam que todos os cardeais haviam morrido na guerra pelo Ouro Divino. Quanto tempo teriam que esperar para obter uma decisão? Os ministros e duques olharam para Martim e o Papa com perplexidade. Com centenas de milhares de soldados presentes durante a batalha, todos sabiam que havia uma enorme cisão dentro da Igreja da Glória. O Papa e a Criança Sagrada haviam lutado ferozmente naquele dia, mas agora agiam como se nada tivesse acontecido e sentavam-se juntos na reunião do conselho. No final, todo o planejamento foi interrompido quando a questão dos soldados surgiu. Percebendo que esta reunião também não seria resolvida, um duque do norte resmungou alto e lançou um olhar feroz para Martim. Excelência, ouvi dizer que o senhor lutou ao lado de Richard naquela batalha. Agora que estamos discutindo punição, a igreja está se esquivando de sua responsabilidade. Será que foi por sua causa? Finalmente me dei conta. Martim espreguiçou-se preguiçosamente, sentando-se ereto e encarando o grão-duque. Ele sorriu, mas a frieza do seu olhar provocou um arrepio na espinha do homem, antes de se dirigir aos outros lordes e ministros e finalmente ao próprio Luís. Majestade, admito que houve uma disputa dentro da igreja há algum tempo. No entanto, essa foi uma disputa causada por uma diferença de opinião. Tínhamos visões diferentes sobre a melhor forma de servir a radiância, e foi significativa o suficiente para ser resolvida pela guerra. Todos os lordes encararam Martim enquanto ele dava sua explicação. A diferença era realmente significativa o suficiente para matar 4 anjos, um arcanjo e todos os cardeais. Seria difícil torná-la ainda mais significativa. Algum dos lordes aqui está interessado em participar? Perguntou Martim de repente com uma risada, paralisando os duques e ministros presentes. Ninguém ali ousava se envolver significativamente em assuntos da igreja, sabendo quão confusa a situação era. Não se tratava apenas de uma batalha entre o Papa e a Criança Sagrada, mas sim de uma fachada para uma batalha entre diferentes facções no plano celestial. Nada de bom sairia de se meterem nisso. Era realmente uma disputa interna na época, e Richard estava disposto a me apoiar. No entanto, o assassinato do Marquês Brans aconteceu depois, e eu não tive nada a ver com isso. Essas palavras provocaram suspiros de alívio. Todos sabiam que a Criança Sagrada havia vencido a batalha com folga, agora capaz de apenas esperar para forçar o Papa a abdicar.
Se a Igreja da Glória estava do lado de Richard, puni-lo era impossível. No entanto, Martin não havia terminado. Dito isso, devo lembrar a todos que os Archerons mal foram afetados, enquanto os senhores do norte sofreram grandes perdas. Seria sensato declarar guerra a ele agora? Foi exatamente por isso que os dois grão-duques do norte se opuseram ao plano. Eles precisavam de tempo para que suas forças se recuperassem. O ministro da guerra tossiu baixinho, falando ele mesmo. O que o senhor diz é verdade, excelência. Os Archerons de fato sofreram perdas menores do que o esperado e precisamos de tempo. Sugiro que o norte reconstrua, com os lordes do sul fornecendo metade do equipamento necessário e um exército de 2 planos para o próximo ano. Uma excelente sugestão, concordaram imediatamente os dois grão-duques do norte, sentindo um peso nas costas. Os do sul refletiram um pouco antes de concordar também. Seus colegas certamente não concordariam que eles ficassem parados, sabendo exatamente qual seria o resultado de tal investida. O primeiro-ministro assentiu. Temos 22 duques e mais de 60 aviões. Os Archerons não podem competir com o exército combinado. Concordo com este plano. Mesmo que lhe dermos tempo para descansar, o tempo ainda estará do nosso lado. Martin bateu palmas e deu um sorriso radiante. Que sugestão engenhosa. Concordo. Decidiu-se então que o Império da Árvore Sagrada passaria meio ano treinando novas tropas. Uma vez reconstruído, eles iriam formalmente atrás de Richard por matar o Marquês Brans. A reunião do conselho terminou, portanto, com uma solução tênue. Martin foi o último a se levantar da cadeira, deixando o salão do resplendor sagrado somente depois que os lordes e o papa se retiraram. Olhando para as costas deles, seu sorriso radiante se tornou conivente. De que lado o tempo estava, na verdade? Ele deu de ombros e foi embora. Algumas frases haviam libertado seus 3 anjos. Capítulo 96. Inimigos herdados. Richard não havia passado muitos dias no tempo de Norlan no plano da floresta, mas quando retornou, deparou-se com o ultimato do Império da Árvore Sagrada. Pediam-lhe que explicasse o assassinato do Marquês Brans. Se seu raciocínio fosse inadequado, seriam forçados a tomar medidas contra ele. O bilhete tinha um tom severo, mas não era preciso ser nenhum gênio para perceber que era um sinal de fraqueza. Se o Império estivesse firme, não precisaria explicar nada e poderia simplesmente enviar tropas. Ele próprio fizera exatamente isso, indo para o território Brans e eliminando todos os obstáculos pelo caminho. Esse tipo de bilhete era uma dança diplomática comum. Richard passou alguns minutos escrevendo algumas coisas sem importância, pedindo a um mago que encontrasse um mensageiro para enviá-las ao Império da Árvore Sagrada. No entanto, o mensageiro teria que viajar fisicamente para lá, pois era muito caro se teletransportar. O outro lado estava ganhando tempo, que era exatamente o que ele queria. Na resposta, ele obviamente negou todas as acusações e apontou que o Marquês Brans havia morrido em um incêndio. Foi uma morte acidental que não poderia ser atribuída aos Archerons. Tal resposta era quase idêntica às mentiras descaradas que o próprio Brans havia proferido. Mas, se ele não estivesse errado, a resposta seria outra nota refutando-o e pedindo outra explicação. Essa dança continuaria por alguns meses, dando a ambos os lados tempo para se recuperarem antes de decidirem se seria a reconciliação ou a guerra. Assim que o mago foi embora, ele deixou o assunto de lado. Parecia que Martin era bastante capaz e havia conseguido adiar as coisas, e mesmo sem ter ideia das verdadeiras intenções do santo. Trabalhar com um homem encantador tinha sido uma experiência agradável até então. Ele ergueu a mão, reunindo numerosos pontos de luz em um brilho sagrado na palma. Esta era a luz do Senhor radiante, a fonte dos feitiços divinos da Igreja da Glória. Sejam as chamas douradas de Michael ou as chamas carmesim de Midrin, todas vinham desse poder. Foi graças ao seu controle dessa luz que Richard pôde ativar a edição de Batalha de Midrin. A luz sagrada não surgiu do nada. Richard havia analisado todos os itens divinos que Martin lhe dera, compreendendo seu funcionamento interno e decodificando as leis da luz. Embora estivesse apenas começando, ele ainda podia usar uma luz divina que não era mais fraca que a de qualquer cardeal. Cada troca com Martin até então lhe dera algo de valor. Richard não precisava de riquezas ou equipamentos que podiam ser comprados com dinheiro. No entanto, materiais raros e a oportunidade de analisar diversas leis eram diferentes. Cada chance representava um aumento significativo em seu poder. Essa luz divina era uma dessas vantagens. Dava-lhe uma enorme resistência ao clero da Igreja da Glória. Dissipando o brilho com uma palma, Richard pegou outro documento com um ponto de exclamação escarlate no envelope, indicando sua importância. Ao pegá-lo e lê-lo, ele imediatamente ficou sério. A carta tinha apenas alguns parágrafos, mas ele a leu várias vezes antes de largá-la. Ponderando sobre o assunto por um tempo, ele finalmente ordenou que uma lança sombria chamasse Aziris. Assim como Richard, a expressão de Aziris mudou quando ele leu as 2 páginas. O Firefox ainda está vivo? Sauron enviou isso. As pessoas o viram no sul do Império Milenar, e ele parecia estar indo em direção ao oceano. Não era esse o cara por trás dos problemas com a família de Wyrd? Não só Wyrd. Sema, Kylen e Kaid também, embora tenham se saído melhor. O Firefox sempre ficava nas sombras quando algo ruim acontecia. Ele tinha rancor de você, 13? Não, acredito que ele era apenas um subordinado executando ordens. Deveria haver outra pessoa em ação, visando Lord Gatton. Então, um inimigo do meu pai, hein? Richard sorriu, amassando as 2 páginas em uma bola e jogando-a na lixeira. Ele tem dezenas delas.
Eu ainda não estava forte o suficiente, então não havia necessidade de verificar cada uma, e já faz tanto tempo. De repente ele ficou em silêncio, relembrando as chamas ardentes do seu passado. Gatton havia conquistado glória com sua juventude imprudente, mas isso também havia matado a mulher que ele amava. Dissipando as memórias com uma respiração profunda, ele continuou: não vamos perseguir o passado, mas isso não significa que acabou. Se Firefox estiver ativo, então ele deveria abrir mão de uma vida confortável. Esta é a minha família, ninguém estará seguro depois de nos atacar. Richard levantou-se e andou de um lado para o outro no escritório por um tempo antes de parar na frente de Aziris. Você disse que ele era difícil de lidar, não é? Então vamos deixar isso para os especialistas. Preparem uma recompensa pela cabeça dele, 5 milhões de ouro. 5 milhões. Aziris respirou fundo, a compreensão subindo lentamente pelo seu rosto. Certo. Calamidade, lâmina noturna, desastre de sangue. Todos eles terão a recompensa até a manhã seguinte. Ótimo. Não conseguiremos encontrar as pessoas por trás disso, mas eles precisarão encontrar outros lacaios depois que ele se for. Toque, toque. Vossa Graça, há uma carta urgente do Deep Blue. Richard sorriu ironicamente. Parece que Black Gold está me dando outra surpresa. O mago entregou um envelope grosso, contendo mais de 100 páginas de plantas e descrições. Era todo o equipamento para os elfos noturnos, desde balistas pesadas que exigiam esquadrões completos até pequenas bestas de mão que podiam ser penduradas na cintura. Tudo fora projetado meticulosamente e podia ser fabricado em grandes quantidades. Richard dedicou um tempinho a cada imagem, levando uma hora inteira para analisar todos os designs. O equipamento era prático, fácil de manter e potente, feito com materiais que podiam ser comprados em grandes quantidades ou produzidos por seus aviões particulares. Por exemplo, as bestas usavam certas madeiras do plano florestal em vez de ligas de alta elasticidade, aumentando sua longevidade e potência. Ele entregou os projetos para Aziris. Você poderia ir até a Noelene e pedir para as oficinas dela se concentrarem nisso? Preciso de 1000 conjuntos imediatamente. Milhares de conjuntos significavam 1000 elfos noturnos, um poderoso exército de soldados, todos no mínimo de nível 15. Até mesmo as famílias mais ricas não conseguiriam se acalmar diante dessa perspectiva, mas Aziris não pediu mais detalhes e foi embora em silêncio. Assim que o sacerdote das trevas se foi, Richard abriu seu mapa e o examinou, imerso em pensamentos. Examinando tudo o que precisava, descobriu que tinha 7 dias para esvaziar, onde poderia fazer o que quisesse. Mandou chamar Sema. Eu juro, se você me der mais uma tarefa, eu vou explodir, gritou a paladina de sangue ao entrar. Estou cuidando dos planos de Brans agora, você acha que só pegá-los foi o suficiente? Nenhum desses desgraçados vai se deitar e rolar. Se não lhes dermos uma lição, quem sabe quando eles vão nos apunhalar pelas costas? Richard riu baixinho, dando um tapinha em seu ombro. Calma. Aqueles aviões foram uma surpresa de qualquer maneira, não me importo se eles se rebelarem. Veremos os ambiciosos e cuidaremos deles juntos. A outra coisa que precisamos resolver agora, não vai demorar muito. Ugh, tanto faz. Façam as malas, estamos indo para o plano Orquídea em repouso. Vocês têm o dia todo. Orquídea em repouso? Aconteceu alguma coisa? Você esqueceu o rato escondido aí? Rato. Dragão estelar. Esse cara é uma lenda. Richard zombou de repente. Sim, apenas uma lenda. Capítulo 97. De volta à Orquídea em repouso. Um dia depois, Richard e Sema chegaram ao plano Orquídea descansante. O lugar estava apertado como sempre, o ambiente basicamente inalterado. As próprias pessoas, no entanto, já haviam se acostumado ao governo Archeron, e embora ainda houvesse conspirações para eliminar os invasores, esse número havia caído para um nível insignificante. Os Archerons e o rei local do plano Orquídea descansante se opuseram por anos antes de Richard conquistar o plano, com o reino gastando quantias exorbitantes de dinheiro apenas para manter seu exército. Havia um soldado para cada 5 plebeus, incluindo idosos e crianças, e com a falta de recursos, eles foram lentamente rechaçados. Por sua experiência no Ninho Divino, Richard sabia que todo aquele plano era apenas um fragmento do que fora no passado, tendo o plano anterior sido destruído em uma enorme batalha. Uma grande parte de sua população estava feliz por não morrer de fome, sendo 40 anos de idade considerados uma vida longa. No entanto, Richard havia resolvido esse problema ao assumir o controle. Mesmo agora, ao passarem pelo portal, ele e Sema se juntaram a uma grande caravana de 300 vagões, cada um carregado com 10 toneladas de rações alimentares. Observando a comida sendo levada, Richard de repente se virou para o paladino de sangue e perguntou: se você fosse um cidadão comum deste plano, qual seria sua posição em relação aos Archerons neste momento? Você prefere retornar aos velhos tempos ou continuar vivendo como meu súdito? Sema lançou-lhe um olhar confuso. Claro que eu te seguiria. Quanto aos motivos, consigo pensar em 2. Primeiro, eu estaria bem alimentado. Segundo, eu posso te criticar e você ainda não fará nada menos que eu vá longe demais. Não há necessidade de um terceiro motivo. Ah? Suspiro. Ainda tem gente que sente falta do antigo reino, não é mesmo? Vamos matar todos esses bastardos. Não, matá-los não é a solução. Por que não? Meu querido senhor, você está agindo de forma estranha hoje. Algum mago de almas está controlando você? Richard riu, deixa pra lá, estou só pensando demais. Sema bufou. É claro que haverá dissidentes, pessoas que querem trazer de volta o antigo reino. Se não fosse pelo fato de enviarmos 100.000 toneladas de comida todos os anos, muitas pessoas morreriam de fome. Elas têm que escolher, podem comer nossa carne ou nos amaldiçoar, não podem ter as duas coisas. Prefiro que todos os pirralhos mimados morram. Isso é, ele suspirou novamente, se eu fosse eles, o ideal seria que eu também quisesse os dois. Como a vida pode ser tão boa? Seus olhos se arregalaram. Eu sei que é difícil, mas podemos tentar fazer funcionar, certo?
O plano Orquídea Descansante era um lugar bastante pacífico. Embora houvesse pessoas que quisessem expulsar os Archerons, tais rebeldes existiam por toda parte. Mesmo em Norlan, alguns dos vassalos de Richard sonhavam em derrubá-lo todas as noites. No entanto, ele sabia que a melhor maneira de lidar com isso era manter os cidadãos alimentados. Eles ainda amaldiçoariam os Archerons, mas não tantos estariam dispostos a piorar suas próprias vidas por seus princípios. Isso não significava que a oposição violenta deveria ser ignorada. Richard tinha uma política geral de tratar a violência com violência. Um lema que seus seguidores seguiam com tanto zelo que ele mesmo precisava impedi-los de exagerar às vezes. Mas era melhor lidar com as coisas de forma a não galvanizar toda a população do plano. No momento, isso significava lidar com um único símbolo de resistência em torno do qual eles conseguiam se reunir. Stardragon ainda estava escondido, sem nenhuma notícia sobre ele. Era como se tivesse desaparecido completamente, mas era claramente uma fachada. O espaço-tempo ao redor daquele fragmento de plano se distorcia sempre que alguém se afastava demais do continente principal, especialmente no Oceano Morto. O próprio Richard não tinha certeza se conseguiria se teletransportar de volta se fosse longe demais. Com armadilhas ao redor do portal que levava ao castelo de Blackrose, estava claro que o guerreiro também não havia ido para lá. Ele demonstrava um nível surpreendente de paciência, permanecendo escondido por décadas a fio. Entretanto, Richard tinha uma armadilha mortal dessa vez, ele mesmo. Sema ocasionalmente sentia o dragão estelar a observando mais de uma vez durante suas estadias no plano Orquídea Descansante. Talvez fosse porque o equipamento dela era mais forte que o dele, mas Richard acreditava que não era o caso. Em sua opinião, o dragão estelar estava esperando para atacar bem no topo. Ele tinha 50 cavaleiros únicos dedicados a este plano por causa de uma única ameaça, e queria liberar essa força para outras batalhas. Um anúncio chocante passou pelo plano Orquídea Descansante nos dias seguintes. Richard Archeron, o governante do plano e mestre do clã Archeron, estava indo ao Ninho Divino para inspecioná-lo. Ele ficaria na cidade imperial por um dia durante o caminho. Subindo em um grifo pela primeira vez em muito tempo, Richard acompanhou Sema em uma rota mais cênica até a capital do plano. Tendo reconstruído a cidade, ele havia escolhido um importante nobre local como o Rei Fantoche e continuou a usar a infraestrutura existente do reino com poucas mudanças. O homem havia sido selecionado principalmente por sua astúcia. Ele conhecia bem sua posição e agia com tanto respeito que era quase repugnante. Mesmo agora, o rei havia trabalhado a noite toda para decorar a praça central com um muro de flores, movendo o poleiro do grifo para esse propósito. Milhares de jovens foram convocados e vestidos com roupas suntuosas, realizando uma dança de boas-vindas. Meia hora antes da chegada de Richard, o rei havia conduzido nobres importantes à praça, esposas e amantes, todos vestidos para impressionar. Todas as suas 7 filhas estavam enfileiradas atrás dele, até a mais nova de apenas 10 anos. Se Richard tivesse ao menos uma, seu trono estaria garantido pelo resto da vida. Assim que o relógio soou, um grupo de algumas centenas de grifos surgiu no horizonte. Richard trouxe uma guarda realmente intimidadora desta vez. Além da própria Sema, sua guarda pessoal incluía um total de 200 cavaleiros únicos. Não havia passado tempo suficiente desde a conquista para que os habitantes do plano Orquídea Descansante se esquecessem do poder absurdo dos cavaleiros únicos. Ao descerem de suas montarias, a multidão que deveria aplaudir silenciou completamente. As auras imponentes dos 200 guerreiros causaram tremores até mesmo nos veteranos, que subconscientemente se esforçavam para manter o silêncio. Apesar do contratempo, Richard parecia feliz com o respeito que os nobres demonstravam por ele. Ele até pousou diretamente diante do rei, convenientemente entregando-lhe a guia do grifo. O rei imediatamente pegou a guia e fez uma reverência, seguindo-o para dentro do palácio. Esta foi uma cena significativa, mostrando que mesmo o homem mais poderoso deste plano ainda era servo de Richard. Os nobres se separaram para abrir caminho até o palácio, formando um grupo de boas-vindas de ambos os lados. Richard parecia um general inspecionando suas tropas ao passar por elas, permanecendo completamente inexpressivo, não importando quão sedutoras algumas das mulheres se mostrassem. Ele caminhou direto para a sala do trono e sentou-se em seu devido lugar, olhando para o rei e todos os outros nobres que estavam em grupo. Foi só nesse momento que ele abriu a boca. Parece que as coisas estão indo bem, mas ouvi dizer que houve alguma instabilidade recentemente. Esse Wallace não foi pego? O rosto do rei mudou ligeiramente, com o suor brotando em sua testa. Apenas um pequeno obstáculo, qualquer resistência foi esmagada imediatamente. Wallace é um sujeito astuto, mas de outra perspectiva, ele também não tem impacto. Ele não ousa enfrentar o exército real em combate direto. E estou atualmente preparando uma série de armadilhas para atrair ele e seus aliados para que eu possa lidar com todos de uma vez. Capítulo 98. Morte do Dragão Estelar. Richard assentiu com a cabeça ao ouvir o relatório, virando-se para Sema. Envie uma equipe de cavaleiros únicos para coordenar, e mais 300 lanças sombrias de prontidão também. Qualquer sinal de traição deve ser eliminado pela raiz. Sim, majestade. Sema fez uma reverência. Esse apoio deixou o rei exultante e preocupado. Ele sabia o quão fortes eram os cavaleiros únicos e as lanças sombrias. Wallace não teria a menor chance, mas isso também o abalou profundamente. Se falhasse mesmo com essa ajuda, seu reinado estaria em dúvida. Vou ao Ninho de Deus amanhã, disse Richard enquanto se levantava. Não precisa arrumar nada. Saio logo depois. O rei curvou-se, conduzindo pessoalmente Richard aos corredores dos fundos do palácio. Esta seção era uma residência especialmente projetada para ele, e somente para ele, ainda mais imponente e luxuosa do que qualquer coisa que o rei ocupasse. Richard não havia visitado o local nenhuma vez desde sua construção, chegando a propor sua readaptação, mas seus seguidores se opuseram.
Esta residência era um símbolo do poder de Archeron, então precisava ser mantida apenas por esse motivo. Ele não falou muito, despedindo-se do rei após um breve relatório. Algum negócio secreto fez com que Sema conduzisse a maioria dos cavaleiros rúnicos para fora da cidade, deixando apenas algumas dezenas para patrulhar como guardas. Como ela não quis revelar o que era, nem o próprio rei ousou perguntar. Afinal, o paladino de sangue era o verdadeiro governante deste plano quando Richard não estava por perto. Um par de olhos se abriu lentamente em um canto escuro do palácio, seu brilho invisível ao olho humano. Eles observavam em silêncio enquanto os cavaleiros rúnicos patrulhavam todo o palácio, um som sibilante estranhamente suave seguido por uma voz fraca. Você acha que todos esses cavaleiros vão te salvar? Enquanto outra patrulha de cavaleiros rúnicos se aproximava, uma figura negra flutuou no ar. Parecia quase uma alucinação, fundindo-se às sombras da noite e flutuando silenciosamente em direção aos aposentos de Richard. Mesmo em alerta máximo, os cavaleiros estavam completamente alheios à ameaça que se aproximava do palácio. A sala ainda estava iluminada, com Richard examinando alguns documentos. A pilha se dissipou rapidamente, pois ele só olhou a maioria deles, mas, devido ao longo tempo que não vinha ali, ainda havia bastante trabalho a fazer. Uma batida na porta o interrompeu de repente, fazendo-o franzir a testa levemente. Eu não disse que não queria ser incomodado se não houvesse nada importante? Uma voz gentil soou do outro lado. Isso é muito importante, majestade. Tudo bem, entre. Ele relaxou e se virou, encarando o belo rapaz que acabará de entrar. Você ficou corajoso. Star Dragon fechou a porta com um sorriso. Corajoso? Depende de com quem estou lidando. Seus cavaleiros rúnicos não chegarão aqui para salvá-lo a tempo. Richard jogou a carta nas mãos, recostando-se na cadeira. Então você tem homens no palácio rastreando meu paradeiro. Tenho muitos homens, e não apenas no palácio. Eu era o deus deste plano antes de você chegar aqui. Uma lenda júnior quer ser chamada de divindade? Bem, que se dane, eu acho. Deuses não impressionam de jeito nenhum. A expressão do dragão estelar se distorceu, mas ele rapidamente adotou um sorriso perverso. Uma lenda júnior é o suficiente para te matar. Sabe, eu não vou te matar lentamente. Tortura é uma arte. E eu sou um grande artista. Ao ver que Richard não estava nem um pouco perturbado, nem mesmo usando um pingo de sua magia, Dragão Estelar ficou cada vez mais furioso. As últimas palavras foram ditas com os dentes cerrados, os cantos da boca do guerreiro se contraindo. Richard finalmente mudou de postura e se inclinou para a frente, batendo de leve na mesa. Sabe, mesmo tão fraco quanto você ainda é uma lenda. Vou te dar uma chance, sirva-me, ou você morre. Besteira, gritou o Dragão Estelar, com a voz até um pouco embargada. O que te torna tão arrogante? Posso te rasgar em centenas de pedaços em um segundo, nem seu paladinozinho vai conseguir me impedir. Você quer mesmo um ser lendário para te servir? Por que não procura alguns deuses e age da mesma forma? Venha, me sirva ou você vai morrer. Bah! O pescoço do homem parecia inchado, os olhos injetados de sangue vazando tons carmesim. Por um instante, Richard se interessou por aquele colapso mental completo e provocou. Eu tenho alguns deuses me servindo. Mas olhando para o seu estado lamentável, deve ter sido difícil para você. Há quanto tempo você está tremendo no seu buraco, com medo de que eu te encontre? Vá para o inferno. Um brilho frio brilhou nos punhos de Star Dragon enquanto ele enfiava duas adagas serrilhadas na cabeça de Richard. No entanto, Richard permaneceu sentado, erguendo Moonlight apenas para bloquear os dois golpes. O guerreiro sentiu como se tivesse se cravado em uma montanha, o golpe total incapaz de se mover um centímetro sequer. Ele imediatamente tentou engolir o sangue que estava prestes a tossir e se afastar, mas Richard agarrou suas lâminas e o manteve no lugar. Rangido. As duas adagas foram retorcidas em sucata e jogadas fora, Star Dragon perdendo o controle quando os punhos deixaram suas mãos. Sentindo outro gole de sangue entalado na garganta, Star Dragon de repente olhou para baixo e viu um dos punhos quebrados sendo batido em seu peito. O osso foi imediatamente esmagado, formando um buraco aterrorizante que explodiu em uma névoa de sangue. Metade da parede ficou manchada de escarlate. Com outra pancada, Richard quase esmagou a parte superior do corpo do dragão estelar em pedaços. O rosto do guerreiro estava tomado pelo medo enquanto cambaleava para trás, batendo as costas na parede. Não, não. Prometo servir você, serei leal. Você precisava de lendas trabalhando para você, certo? Richard suspirou e levantou a mão esquerda. Que pena, eu menti para você. Numerosas faixas de luz saíram da mão, circundando o dragão estelar e entrando em seu corpo sem obstrução. Uma esfera translúcida foi arrancada de seu corpo, gritando de dor ao ser comprimida até o tamanho de um punho. O próprio corpo se desfez e a respiração parou gradualmente. Richard olhou para a bola de luz flutuando em sua mão, observando os vislumbres ocasionais do rosto do dragão estelar. A alma estava em extremo sofrimento. Esta era a primeira vez que ele usava suas habilidades de caçador de almas em uma alma viva. Ele rapidamente resmungou, colocando a alma em uma caixa especialmente projetada antes de chamar alguns cavaleiros rúnicos. Pendure isto no portão e arrume tudo. Informe os magos que preciso de um laboratório em meia hora. Os cavaleiros rúnicos se curvaram e se dedicaram às suas tarefas, sem se importar com o estado da sala ou com o próprio Richard. Tendo-o seguido por muito tempo, sabiam melhor do que ninguém o quão forte ele era. Era a pessoa mais poderosa de toda a família Archeron. Tentativas de assassinato contra ele eram apenas tentativas de suicídio. Capítulo 99. Perguntas sobre a guerra. Ao receber a notícia de um atentado contra a vida de Richard, o rei correu para a praça, de camisola. No caminho, ficou surpreso ao ver vários cavaleiros rúnicos carregando o cadáver do dragão estelar para fora das câmaras centrais. Embora a aparência do corpo fosse completamente diferente, ele reconheceu o símbolo da mais alta autoridade do antigo reino.
O que está acontecendo? Ele perguntou suavemente. Os cavaleiros únicos que carregavam o corpo pararam, e seu capitão assentiu em reconhecimento ao status do rei. Este indivíduo conseguiu se infiltrar no palácio e tentou assassinar Sua Excelência. Recebemos ordens de pendurar seu cadáver no portão. Como uma mera lenda ousa tentar matar alguém que já derrotou vários deuses? O rei ficou atordoado mais uma vez, agora entendendo por que os cavaleiros únicos chamavam Richard de Sua Excelência em vez de Sua Graça ou Sua Majestade. Era uma forma de respeito por seu poder. Ele sentiu como se estivesse sonhando ao ver o cadáver sendo levado embora. Todo o plano celebrara suas múltiplas lendas não muito tempo antes. Mas agora a última lenda estava sendo arrastada como lixo. Poucos minutos depois que os cavaleiros únicos partiram, um vento frio soprou pelo palácio. O rei estremeceu e se recompôs, correndo em direção à residência de Richard, mas foi informado de que Richard já havia entrado em seu laboratório e não queria ser incomodado. Esperando até o amanhecer sem sinais de movimento, ele partiu relutantemente. Demorou 3 dias para Richard sair do laboratório. Sam havia entrado em sua residência em algum momento e o esperava em uma cadeira de balanço. Deixar a cidade fora apenas uma armadilha. Richard poderia ter capturado o homem de qualquer maneira, mas teria exigido mais esforço. Vá fazer as malas, ele disse enquanto saía. Nós vamos para Lina. Sam assentiu e se afastou rapidamente. Eles estavam diante da lápide de Lina naquele mesmo pôr do sol, contemplando o túmulo, tão belo quanto antes. Ele se agachou em frente à lápide e limpou uma fina camada de poeira, pegando um distintivo em forma de estrela e colocando-o à sua frente. Havia um rosto deformado pela dor no centro, o rosto do dragão estelar. Sam ergueu uma sobrancelha ao ver o distintivo. Era claramente uma runa poderosa com a alma de uma lenda selada. Era de grau 6, no mínimo. O bastardo que te matou está morto. Eu o transformei em uma alma mágica e o selei aqui. Ele sofrerá por toda a eternidade, então descanse em paz. Voltarei a te ver quando tiver tempo. Acariciando suavemente a lápide, Richard suspirou antes de se virar para ir embora. Sam olhou para o distintivo e acenou em despedida, seguindo para longe. No caminho de volta, ele parou de repente e olhou para ela. Vá na frente, vou passar um tempo no ninho divino. Preciso ficar sozinho por um tempo. Ela hesitou diante dessas instruções, mas depois de um instante assentiu e foi embora. Sua figura, ao partir, parecia um pouco solitária. No entanto, Richard não se sentia diferente. Seguindo a estrada sinuosa montanha acima, ele deu passo após passo perfeitamente mecânico por horas até chegar ao pico. Atravessando o espaço distorcido, chegou novamente à frente do antigo campo de batalha. Nada havia mudado naquele lugar, como se a última vez que ele estivera ali tivesse sido há apenas um minuto. Os destroços de vários navios de guerra ainda flutuavam no vazio, com várias partes danificadas espalhadas por toda parte como evidências da batalha avassaladora. Estendendo a mão além dos limites invisíveis, Richard viu fios negros começando a girar ao seu redor no vazio. Recuou imediatamente, sabendo agora que o espaço ao redor era extremamente frágil. Até mesmo movimentos simples eram demais para ele suportar, formando fendas tão naturalmente que sua mão teria sido consumida em instantes. Felizmente, o lugar também podia se consertar. Embora Richard fosse bastante habilidoso em teletransporte e tivesse uma compreensão muito vaga das leis do espaço, ele não estava confiante em conseguir se mover através daquele plano destruído. Ele estimou que só conseguiria entrar em segurança depois de analisar as leis do ninho divino, adquirindo a habilidade de se fundir com os destroços. Então, ele seria capaz de obter conhecimento inestimável. No entanto, esse não era o motivo de sua vinda. Assim como havia dito a Sema, ele queria passar um tempo sozinho. Diante daquele vasto e desolado campo de batalha de destruição absoluta, ele sentiu que poderia ceder às suas próprias crises de fraqueza por um instante. Por mais aterrorizantes que fossem os dois lados daquela guerra, todos haviam sido destruídos. Suas vidas, almas e conquistas estavam esquecidas em um naufrágio congelado preso a um plano aleatório, a própria definição de uma cova sem identificação. Tendo passado por tantas guerras, Richard agora controlava um exército aterrorizante, do qual impérios inteiros teriam que se preocupar. Seus próprios seguidores agora superavam os 13 membros sobreviventes de Gaton, deixando claro que ele havia superado seu pai. No entanto, a única coisa que sentia sempre que relaxava era a dúvida, a mesma dúvida que o atormentara durante a maior parte de sua vida. Guerra após guerra, todas com qual propósito? Assim como cada oponente poderoso que ele derrotou como parte de sua própria ascensão, ele sabia que também cairia um dia como uma nota de rodapé para outra história. Ele lutou com todas as suas forças de qualquer maneira, mas de que valia tudo isso? O que significaria se ele terminasse em um silêncio eterno assim? De que valia o poder de destruir aviões para um homem morto? Bale levará certa vez a Terra do Crepúsculo para responder às suas perguntas. Toda a guerra planar era uma aposta de impotência. Em um mundo onde duas civilizações podiam se chocar a qualquer momento, era preciso possuir grande poder para sobreviver. Suas próprias experiências provaram que sim. Planos que se fechavam eram encontrados eventualmente e seriam facilmente conquistados. Mas essa era apenas uma explicação superficial. De muitas maneiras, esse tipo de mentalidade era um produto de si mesmo. Agora que estava acima da maioria das coisas e não abaixo delas, Richard sentia que aquela era uma profecia autorrealizável. Seria apenas o destino? Ele nem tentaria responder a isso. Talvez nem mesmo o velho dragão estivesse totalmente equipado para isso. Enquanto estava perdido em pensamentos, Richard de repente viu a imagem de um navio de guerra danificado com o canto do olho. Não era grande comparado aos navios gigantescos de outros lugares, mas no momento em que o viu, gritou como se tivesse sido atingido por um raio. Ele já o tinha visto em outro lugar. De repente, sentiu-se tomado pelo alarme, uma sensação que não sentia há muito tempo. Cheio de pavor, perdeu a calma e começou a vasculhar a memória desesperadamente.
Um momento depois, tirou a marca do juízo final e encarou o metal em constante transformação, recuperando gradualmente o controle da expressão, mesmo com o coração ainda batendo forte. As marcas do juízo final representavam os ceifadores. Richard sabia que eles eram poderosos, mas não o quanto. Mesmo tendo destruído todos os planos que atingiram, ele certa vez fantasiou que eles não eram tão fortes quanto se dizia. Com os preparativos adequados, incluindo a união de inúmeras lendas ao seu lado usando o plano do dragão, ele sentiu que tinha uma chance de vencer. Mas agora, ao ver um desses navios de guerra, ele sentiu um arrepio tomar conta dele ao perceber a magnitude do que estava por vir. O único navio de guerra tinha mais de algumas centenas de metros de diâmetro e era apenas uma das dezenas de formas diferentes que a marca poderia assumir. Mesmo sem ter ideia de quão forte era um desses navios, os danos causados ao seu redor mostravam o quão poderosos eles eram. Todos os tipos de pensamentos turvavam sua mente, mas depois de um tempo ele apenas suspirou e os deixou se dissiparem. Ele tinha que ir para a guerra de qualquer maneira, então não havia motivo para ter medo. O inimigo chegaria em breve, e ele faria o que fosse necessário para eliminá-lo. Ou ele morreria tentando, mas pensar em tudo isso seria inútil de qualquer maneira. Capítulo 100. Enviado. Quando Richard retornou à cidade, Sema notou que ele não parecia bem. Ela presumiu que fosse um ressurgimento do luto pelo mago dragão e, sentindo-se da mesma forma, não conseguia pensar em uma maneira de confortá-lo. Felizmente, ele não parou por muito tempo, levando A e a maioria dos cavaleiros rúnicos consigo ao deixar o plano. Assim que retornou a Norlan, Richard contatou Noelene, mal esperando que sua imagem se estabilizasse no círculo de comunicação antes de falar. Preciso de equipamento. Nossas oficinas não venderão nada a partir de hoje, toda a produção será para o meu exército. O quê? A grã sacerdotisa franziu a testa. Isso é muito repentino. Temos muitos pedidos que ainda não cumprimos, nossa reputação vai afundar. Aconteceu alguma coisa? A ansiedade estampava o rosto de Richard e após alguma hesitação, ele admitiu, sim, sinto que algo ruim está prestes a acontecer. Preciso expandir minhas forças o mais rápido possível, são os ceifadores. O quê? Como você os provocou? Havia uma marca apocalíptica em Faelor. Acredito que em breve irei para a guerra. Certo, eu entendo. Vou me desculpar com os clientes maiores e entregar a eles todo o equipamento que temos agora. Nossos workshops serão focados nos designs que você enviou. Ok, obrigado, ele disse com uma expressão triste. Ela sorriu. Nossos destinos estão ligados há muito tempo. Ajudar você é ajudar a mim mesma. Mas, dito isso, não sei se cabe a mim dizer, mas por experiência própria, a melhor coisa a fazer diante de um ataque de ceifadores é entregar o plano inteiro. Por que você não faz isso? Ainda posso. Só quero uma luta para ter certeza de que é a escolha certa. Isso é um desperdício de soldados. Eu sei. Vou levar isso em consideração. Noelene assentiu. Cuidado. Um avião não é tão importante assim, você pode simplesmente comprar outros. Entendido, ele lhe lançou um sorriso rápido, interrompendo a conexão antes de se teletransportar para seu semiplano. Nesse ponto, o semiplano de Richard havia crescido a uma circunferência de várias centenas de metros. As árvores que absorviam energia continuavam a drenar a tempestade de energia ao redor, transformando-a em solo elemental nas bordas. O lugar inteiro parecia uma rocha árida, mas pegando uma pedrinha aleatória, ele percebeu que o solo era extremamente fino. Apertando-a um pouco, ele esfregou a própria terra, revelando um cristal amarelo brilhante. Era pura energia elemental da terra, útil em diversas poções, conjuntos de magias e equipamentos. Jogando o cristal de volta no chão, ele então se dirigiu à sua reserva de mana. O local agora tinha 3 níveis e o nível superior, com 1 metro de largura, já estava cheio. Mana líquido fluía dele para o segundo nível, com 4 metros de largura e 1 metro de profundidade, este também com pouco mais da metade do seu volume. O terceiro nível tinha várias reservas menores que eventualmente alimentariam a energia elemental individual, formando cristais de elementos específicos. Mas isso teria que esperar até que o segundo nível estivesse cheio. Uma espessa camada de cristais mágicos já cobria o fundo da piscina superior, sendo um grande número desses cristais extremamente puros. Não fazia muito tempo, mas o próprio Richard teve que se calar ao ver cristais que valiam mais de 1 milhão de ouro. Isso já era suficiente para Noelene pagar os custos da quebra de contratos com os clientes. As árvores absorvedoras de energia estavam certamente entre os tesouros mais preciosos de todos os planos. Vendo sua eficiência, ele sabia que um mago lendário comum abriria mão de todas as economias de uma vida por uma única. Após inspecionar o pequeno pedaço de terra, Richard reforçou a rede de teletransporte mais uma vez antes de retornar a Norlan. Arrumando o bom pedaço de cristais que havia retirado da poça, ele mandou alguns cavaleiros enviá-los para Noelene. Com isso resolvido, ele estava prestes a visitar Cocô quando o mago correu até ele. Vossa Graça, o enviado do Duque Solon deseja conhecê-lo. Solon? Richard ficou um pouco confuso, mas decidiu encontrar o homem em um salão formal. Vossa Graça, fui convidado a encontrá-lo em nome do Duque Solon, a respeito de sua nora, Minnie. O enviado revelou-se um jovem nobre, cujas penas prateadas em seu colarinho deixavam claro que ele próprio era um visconde. Claramente não se tratava de um mensageiro descartável, e estranhamente ele também não parecia nem um pouco assustado. Deve estar ciente de que a mulher assassinou brutalmente o marido no caminho de volta do marquesado de Brans, e há evidências de que ela fugiu para o senhor. Nesse momento, o enviado passou e encarou Richard com olhos brilhantes. Suas mãos já seguravam uma pilha de documentos, deixando claro que ele estava pronto para atacar com provas no momento em que fosse negado. Você, Richard sentiu uma dor de cabeça se aproximando. Você sabe que eu contei para Solon diretamente. E daí se eu tiver a Minnie debaixo de mim? O enviado congelou, e todas as suas palavras ásperas desapareceram de repente.
Ele não esperava que Richard fosse tão direto, deixando-o completamente perdido. Os dois duques podiam ter opiniões conflitantes, mas aquela era uma batalha entre dois lordes onde regras diferentes se aplicavam. O assassinato de Steven foi uma afronta direta à nobreza, e Richard seria alvo de ira generalizada se isso viesse à tona. Ele respirou fundo, decidindo prosseguir. Já que você admite que Minnie está aqui, por favor, entregue-a. Posso garantir que o julgamento dela será justo. Você pode garantir isso? Richard riu baixinho. E o que faz você pensar que tem essa habilidade? O rosto do jovem nobre imediatamente ficou vermelho. Sou o Visconde Torus Vian, sobrinho do Duque Vian, que atualmente comanda as forças do sul do Império da Árvore Sagrada. Isso é suficiente? Richard caiu na gargalhada. Acabei de derrotar suas forças do norte, então agora o sul está vindo em minha direção? Estranho. Por que Solon enviou você em vez de vir pessoalmente? Ele deveria saber que qualquer mensageiro enviado a mim corre risco de morte. Torus congelou sua expressão subitamente se tornando sombria ao perceber que aquela missão era mais do que aparentava. Devia haver algo mais entre Solon e Richard, além de uma simples disputa territorial. Ele amaldiçoou o Duque mentalmente, mas conseguiu reter toda a sua energia ao responder. Vossa Graça, esconder Minnie seria impróprio para alguém de sua posição. Receio que notícias sobre isso prejudiquem sua reputação. Quanto ao seu desafio às forças do sul, fique tranquilo, pois com certeza relatarei o que disse palavra por palavra. Richard finalmente retraiu o sorriso. Nós, Archerons, nunca tivemos uma boa reputação para começo de conversa, é assim que evitamos que cães irritantes tentem nos morder. Façam o que quiserem, mas a assassina de Steven atualmente mora no castelo de Blackrose. Se Solon não gostar, ele pode vir e tentar tirá-la de lá sozinho. Obviamente Minnie será dele se ele vencer o cerco. E se ele não tem a capacidade de fazer isso, então é melhor que ele saiba o seu lugar. Torus riu baixinho. Tudo bem, Vossa Graça, com certeza o avisarei. Os Vians responderão ao seu desafio em um aplicativo. Tec. Um tapa retumbante fez Torus voar, seu rosto começando a sangrar antes mesmo de ele chegar ao chão. Richard ainda estava sentado em sua cadeira, tendo se movido tão rápido que ninguém ali o vira, mas estava claro que ele era o agressor. Os guardas de Torus correram para ajudá-lo a se levantar, alguns deles desembainhando suas espadas e encarando Richard ferozmente, mas ele parecia tão calmo como sempre quando um aceno de seu braço esquerdo liberou seus cavaleiros rúnicos sobre todos, exceto os dois que ajudavam o Visconde a se levantar. Por que Torus perguntou suavemente, metade do rosto agora inchado e todo o corpo tremendo de dor. Isso é um verdadeiro desafio para sua família. Pirralho. Richard se inclinou para a frente, encarando o Visconde. Conte a eles sobre isso também. Não sei por que você quis me tornar um inimigo, mas é melhor torcer por boas recompensas. Não se mostre de novo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.